O anime começa em uma noite chuvosa, mostrando um grupo de pessoas reunidas em um velório, e no local também há um garoto e uma garota. Ela o abraça enquanto ele observa o caixão e relembra o que aconteceu. E é então que ele viu um homem chamado Howard, que estava prestes a morrer. Mas quando o garoto se aproxima para ajudá-lo, o homem o chama pelo nome, que é Ray, e ele é o nosso protagonista. Depois disso, Howard é destruído. Ray também vira um pouco a cabeça e vê o que parece ser uma mulher, que também aparenta ter sido assassinada. Muito furioso, o rei começa a gritar e libera um grande poder que faz seus olhos e cabelos congelarem. Isso também faz com que uma gigantesca camada de gelo se forme na área, enquanto outras pessoas presentes observam, e essa camada começa a desaparecer. O protagonista então pega a mulher em seus braços e suas memórias chegam ao fim. Mudando de cena, vemos o Ray chegando pela primeira vez à escola de feiticeiros, mas ele para por um momento para procurar onde fica o auditório, já que ele não sabe onde é. Enquanto observa ao redor, uma garota de cabelo verde esbarra nele por trás, mas antes que ela caia, o nosso protagonista consegue segurá-la pela mão e salvá-la da queda. Além disso, ele também pede desculpas, fazendo a garota corar, mas ela diz pra ele não se preocupar e tentar não parar no meio do caminho. Ray pede desculpas novamente e explica que é novo ali, que não conhece o lugar. Então os dois garotos que estavam com a garota começam a conversar, dizendo que os novos estudantes já haviam chegado 2 dias antes. Porém, aparentemente, o outro garoto ouviu dizer que apenas um novo estudante chegaria justamente no dia da cerimônia de boas-vindas. E esse novo aluno não seria um feiticeiro, muito menos um aristocrata, mas sim alguém vindo de uma família comum e ordinária. A garota de cabelo verde fica surpresa e bastante irritada. Além disso, outras pessoas que estavam no local observam a cena, cochichando que é a primeira vez que um garoto comum entra na academia de feiticeiros. Voltando para a garota de cabelo verde, ela acaba desmaiando, pois ela não consegue acreditar que alguém comum tocou nela. Seus amigos ajudam ela e graças a isso descobrimos que seu nome é Wanda. Logo depois, um grupo de garotos chega ao local e um deles fala com Ray dizendo que seu nome é Albert. Ray tenta ser gentil e estende a mão como um gesto de cumprimento, mas Albert o rejeita, batendo em sua mão, dizendo que naquela academia apenas nobres e descendentes de feiticeiros podem estudar, já que a instituição foi criada somente para defender os interesses da nobreza. Ele também garante ao protagonista que não importa como tenha conseguido entrar, ninguém como ele tem o direito de estar naquele lugar. Ray fala que é uma pena, mas ele deixa claro para Albert que seu único desejo na academia é aprender, mas isso irrita muito o Albert, que parte para golpeá-lo. Porém, o Ray desvia com grande facilidade, o que deixa Albert ainda mais furioso, voltando a atacá-lo enquanto afirma que ele é apenas um garoto normal e inútil. A cena, no entanto, é interrompida. Uma garota manda Ray e o Albert pararem. Se trata da Rose. Ela é membro de uma das 3 famílias de feiticeiros mais poderosas. Depois de reclamar, Albert diz ao protagonista que de qualquer forma nunca vai aceitar um fracote comum como ele, vai embora do local. Enquanto isso, Amélia Rose se aproxima do Ray e pergunta se ele tá bem. Ele responde que sim e também agradece por ela ter chegado. Rose é bastante educada e estende a mão para cumprimentá-lo. Então eles se apresentam e ela diz que prefere ser chamada de Amélia. Ela também comenta que ele é o primeiro garoto comum a entrar na academia, algo que deixou ela bem impressionada, pois acredita que isso significa que ele deve possuir grande talento. Ray agradece e Amélia diz que se ele tiver algum problema, pode contar com ela sempre que precisar. Ela fala isso sorrindo de uma maneira muito amigável. Algum tempo depois, a cerimônia de boas-vindas começa, e o apresentador do evento anuncia a diretora da academia. Quando ela aparece, afirma que a Academia Arnold é a mais prestigiosa do mundo, e que o fato de estarem ali significa que todos possuem grande talento como feiticeiros. Mesmo assim, ela fala que eles vão precisar trabalhar muito suas habilidades para alcançar um talento verdadeiro, e aconselha todos a se esforçarem para se tornarem feiticeiros de primeira classe. Por fim, ela se apresenta diante de todos, e descobrimos que seu nome é Abby. Após isso, a diretora se retira, e o apresentador se prepara para anunciar a representante dos novos estudantes, que é a Amélia Rose. A Amélia fala que sente grande orgulho por estar nessa prestigiosa academia, e diz a todos que muitos testes e dificuldades os aguardam dali em diante, mas que dará o seu melhor para que todos trabalhem juntos constantemente, a fim de dominar a magia, pois essa é a missão que lhe foi concedida pela diretora. Depois que a cerimônia termina, vemos o protagonista entrar em sala de aula, mas Ray percebe que todos estão falando sobre ele. Nesse momento, a professora pede silêncio e apresenta o novo aluno, que é o Ray, sobre quem já havia comentado anteriormente.
Leste. Então ele se apresenta e diz a todos que vem de uma família comum e ordinária, e que sabe que é a primeira vez na história da academia que alguém como ele é aceito ali, mas afirma que vai se esforçar e dar o melhor de si para aprender. Após isso, a professora pede desculpas a ele por todo o desconforto causado pela situação. Ele agradece e ela diz que seu nome é Helena Grey, mas que prefere ser chamada apenas de Grey. Ela também lhe dá as boas-vindas à turma e pede que ele se sente. Quando o Rei vai procurar seu lugar, encontra Rose, que diz ser um prazer estar na mesma classe que ele, e o Ray agradece. Enquanto isso, os outros estudantes não conseguem acreditar que Rose esteja conversando com um garoto normal como ele, e isso acaba irritando Albert mais uma vez. Quando Ray vai se sentar, alguns sinos começam a tocar no lado de fora da escola. Ele se vira para ver de onde vem o som e percebe que vem da igreja localizada no ponto mais alto da cidade. Enquanto observa a cidade, ele tem uma visão horrível. A mesma cidade aparece em chamas. Ele tenta enxergar algo que está acontecendo em um beco, mas não consegue, pois alguns colegas o chamam, trazendo ele de volta à realidade. Eles também jogam um pedaço de giz nele. Ray consegue pegá-los com os dedos, mas logo em seguida o giz explode. Então descobrimos que quem lançou o giz foi a professora, que manda ele se concentrar, pois está em aula e precisa prestar atenção. Ray pede desculpas e a professora continua a matéria, que trata sobre as classificações dos feiticeiros. Em seguida, a professora pergunta para Rose se ela conhece o sistema. Rose responde que a sociedade mágica decidiu estabelecer 5 níveis, bronze sendo o mais baixo, depois prata, ouro, platina e por fim o nível chamado grande, considerado nível sagrado. Então a professora diz que ela está correta, e também explica que só existem 7 feiticeiros grandes no mundo, e que eles são aqueles que dominam a feitiçaria no máximo. Porém, a existência desses 7 feiticeiros é cercada de muitos mistérios, e ainda conhecem apenas pequenos detalhes sobre cada um deles. Enquanto todos prestam muita atenção, a professora começa falando sobre a primeira deles. Essa é a Abby, a diretora da academia, que é a feiticeira que domina o fogo. Em seguida, ela fala sobre a feiticeira Carol, conhecida como Feiticeira Fascinante, que é a mais famosa devido às suas pesquisas, e também a única que aparece publicamente. Ela também menciona um homem conhecido como o Herói da Guerra do Leste, e Rose pergunta à professora se ele é um mago do gelo. A professora concorda, dizendo que esse mago do gelo desapareceu após o fim da guerra. Quanto aos outros feiticeiros, nada se sabe sobre eles, nem mesmo os seus nomes. Ainda assim, ela diz a todos que se mantiverem seus objetivos firmes, poderão treinar com muita constância, e talvez um dia algum deles se torne parte dos grandes 7 feiticeiros. Nesse momento, Albert interrompe a professora. Ele pede permissão para falar e ela concorda. Albert se levanta, dizendo que se eles desejam fazer parte dos 7 grandes feiticeiros, então o que uma pessoa comum está fazendo entre eles, se referindo claramente ao Ray. Todos começam a cochichar sobre isso, o que parece irritar a professora, que bate fortemente na mesa exigindo silêncio. Ela afirma que todos naquela sala passaram no exame de admissão, e que por esse motivo o Ray está no mesmo nível que todos os demais. Em seguida, sugere a Albert que não ligue sobre a origem do seu colega, mas essa resposta não parece agradá-lo muito, mas ele fica em silêncio e volta a se sentar. Algum tempo depois, todos se reúnem no salão, onde começarão a praticar, e a professora diz que, embora alguns pensem que não seja necessário, eles vão começar pelo mais básico da feitiçaria, pois o básico também é o mais fundamental. Então ela pede a Rose que responda o que é feitiçaria, e Rose responde que é a arte de reconstruir a matéria-prima, ou seja, a matéria existente no mundo. A professora concorda com Rose, explicando aos demais o que ela quis dizer, fazendo uma pequena demonstração de como começa a reconstrução da matéria. Ela diz que primeiro a matéria deve ser codificada, o que gera um excesso de dados que precisam ser reorganizados para serem processados. Nesse ponto, o feiticeiro pode adicionar ou remover dados, e depois disso o código se torna realidade. A professora então cria um feitiço e em seguida o destrói. Ela explica que além de criar matéria, também é possível eliminá-la à vontade, e afirma que eles precisam compreender a técnica teórica da feitiçaria, pois esse é o fundamento mais básico. Por fim, pergunta aos alunos se alguém tem alguma dúvida. Rose levanta a mão e pergunta se existe algum limite para reconstruir matéria-prima. A professora responde que não tem limite absoluto, mas que tudo depende da habilidade de cada feiticeiro. Em seguida, ela explica que existem 4 categorias nas quais as matérias podem ser divididas: estado sólido, líquido, gasoso e por fim o estado de plasma, e acrescenta que qualquer outro estado é resultado de um fenômeno.
Depois disso, a professora pergunta novamente se há mais dúvidas, e outro estudante faz uma pergunta, querendo saber se ela utilizou algum código de antimatéria para destruir o feitiço que havia criado anteriormente. A professora responde que não, e afirma que nenhum feiticeiro utiliza códigos de antimatéria, além de dizer que isso é algo que eles não precisam aprender. Então ela decide continuar com a aula. Então começa a prática e vemos Rose conseguindo executar o feitiço com sucesso. Por outro lado, vemos o Ray, que aparentemente não está tendo muito sucesso durante o treino. Enquanto Rose observa ele, muitos outros alunos também estão olhando para ele, enquanto o Albert continua muito irritado. Ele não suporta ter o Ray na mesma classe. Depois que a aula prática termina, vemos o Ray caminhando pelas instalações da academia. Ele está bastante animado, já que todo lugar parece muito histórico e perfeitamente construído. Ele percebe alguém entrando por uma porta e decide seguir essa pessoa, chegando a uma biblioteca, onde encontra a garota que anteriormente havia feito uma pergunta à professora. Ray se apresenta e a garota diz que seu nome é Elisa. Eles apertam as mãos e ela conta a Ray que o livro Ainsworth era o que ela estava procurando, pois esse é o seu maior exemplo a seguir e foi por isso que ela perguntou à professora sobre aquela teoria. Ela também menciona que quer se tornar como a professora, já que ela é uma pesquisadora incrível da feitiçaria, e pergunta ao protagonista se ele também gosta da teoria do Ainsworth. Então ele responde que sim, e Elisa, bastante animada, conta ao protagonista que é a primeira vez em que um jovem como ela gosta dessa teoria também. Ray muda um pouco do assunto e pergunta à garota por que o cabelo dela é tão lindo. Ela fica um pouco nervosa e tenta se cobrir, mas o Ray impede ela e diz que estava falando da cor do cabelo. Elisa comenta que ele ainda não percebeu que suas orelhas são diferentes. Ray rapidamente deduz que Elisa é uma elfa ou talvez uma meio-elfa. Elisa então conta que sua mãe é uma elfa, mas que durante toda a sua vida as pessoas zombaram dela por causa das suas orelhas. Ray diz que acha as orelhas dela muito bonitas e pergunta por que ela sempre tenta escondê-las. Elisa responde que ele parece muito maduro e que não aparenta ter a mesma idade que ela. Ray então se lembra de um homem que dizia exatamente a mesma coisa. Depois disso, Elisa se despede do Ray e agradece por ter passado um tempo conversando com ele. Ray responde que foi um prazer e espera que possam passar mais tempo juntos no futuro. Por fim, cada um segue seu caminho e o Ray chega ao quarto onde vai dormir. Lá ele conhece Eve, que estava esperando por ele e diz que queria conversar, afirmando que não é igual aos outros alunos que são filhos de famílias ricas e que não se importa se ele é um garoto comum ou não. Eve então se aproxima e os dois apertam as mãos. Depois os dois começam a agir de forma um pouco estranha e tiram suas camisas, dando a entender que já se conheciam. Eve comenta que o protagonista está em boa forma. Em seguida, eles fecham os punhos e se cumprimentam como se estivessem em um treino, dando boas-vindas um ao outro como parceiros de academia. No dia seguinte, Ray sai cedo para se exercitar, mas passa correndo por uma garota tão rápido que quase levanta a saia dela. Ray volta imediatamente e pede desculpas, e ela fala para ele não se preocupar, comentando que se surpreende ao vê-lo treinando tão cedo. Ela também pergunta se ele é novo e o Ray responde que sim, se apresentando pelo nome. A garota fala que já ouviu falar dele, pois todos comentam sobre o garoto comum da academia e que ele até parece ter ficado famoso. Então ela se apresenta dizendo que seu nome é Rebecca e que está no 3º ano. Após isso, vemos o Ray caminhando ao lado de Eve, que explica que Rebecca pertence a uma das 3 famílias de feiticeiros mais poderosas e que é estranho o protagonista não conhecê-la. Ray responde que cresceu no campo e por isso não sabe muito sobre a nobreza. Então Eve explica que existem 3 grandes famílias, a família Rose, a família Bradley e a família Algren, dizendo que elas possuem enorme poder, além de grande influência política e econômica no país. Ray então pergunta sobre Amélia, e Eve responde que ela é a filha mais velha da família Rose, considerada a mais nobre das 3, além de possuir habilidades excepcionais de altíssimo nível. Quando entram novamente na academia, Ray pede para Eve seguir em frente, pois ele precisa falar com a professora, já que ela havia pedido para conversar com ele. Eve responde que não tem problema algum. O Ray vai de encontro com a professora, mas uma garota que corria apressadamente acaba esbarrando nele. A garota insiste que ele deve pedir desculpas, mas Ray responde que estava andando normalmente e foi ela quem esbarrou nele por estar distraída. Ainda assim, ele fala que não tem problema em pedir desculpas. A garota então o reconhece rapidamente e diz que ele é o garoto comum de quem todos falam. Ray confirma, dizendo seu nome, e também comenta que acha os acessórios dela muito encantadores, o que deixa a garota bem animada com o elogio.
elogio. De forma bastante energética, ela afirma ser a garota mais charmosa e bonita, e se apresenta como Clarice Cleveland. O Ray aplaude sua apresentação, e diz que embora não conheça a família Cleveland, espera que possam ser amigos. Clarice fica surpresa por ele não conhecer sua família, mas ele explica novamente que cresceu no campo e não entende muito sobre famílias nobres. A garota então diz que isso não importa, e pede para que ele a chame apenas de Clarice. O Ray concorda com prazer e pergunta se ela não tinha algo para fazer. A garota se lembra do seu compromisso e sai correndo novamente. Nisso, o Ray chega à sala onde a diretora está. Ela recebe ele, e o Ray tenta tratá-la formalmente como coronel, mas ela diz que não é necessário, e pede que ele apenas a chame de Abby. Depois disso, a diretora ri, e comenta que ele não mudou nada e que continua muito parecido consigo mesmo, como se a presença do Ray trouxesse lembranças a ela. Após isso, vemos os alunos em uma aula prática de combate, onde acontece o confronto entre Albert e o Ray. Antes de começar, o professor avisa que se eles exagerarem, será obrigado a interromper a luta. Dito isso, o combate começa, e Albert subestima o Ray por ser um garoto comum. Assim que o professor autoriza o início, Albert avança contra ele de maneira louca, acreditando que o Ray seria uma presa fácil. Mas o Ray, com apenas um movimento, consegue encerrar o confronto, deixando todos presentes completamente surpresos. Albert fica ainda mais furioso e lança outro ataque, porém o Ray calcula perfeitamente um contra-ataque que acaba quebrando a espada de Albert. Toda a cena estava sendo observada pela diretora da academia, que comenta estar feliz por ver o Ray aproveitando sua vida como estudante. Então ela fala que o Ray na verdade é o feiticeiro da espada congelada. Depois disso chega a noite e o Ray está em seu quarto com seu colega, que estão treinando intensamente. Após o treino, eles tomam seu suplemento proteico e depois descansam um pouco. Então seu amigo pergunta por que ele participa de 2 clubes ao mesmo tempo, e o Ray responde que precisa fazer tudo o que puder, não importa o que aconteça, e então tira um objeto brilhante e o mostra, deixando seu amigo impressionado. Após isso, vemos o Ray chegando a um lugar onde há vários homens musculosos reunidos, e seu colega de quarto também está lá. Parece que estavam esperando ele, pois se trata de um clube ambiental, um grupo dedicado à exploração das florestas, e o apelido mais comum é Caçadores. O homem que parece ser o líder do clube diz que ali eles não discriminam ninguém, não importa se você vem de uma família pobre ou não, porém comenta que com um corpo aparentemente fraco, o protagonista talvez não conseguisse acompanhar o ritmo dos treinos. Para tirar a dúvida, o líder pede que o Ray tire a camisa para avaliar seus músculos. O Ray aceita e mostra seu físico impressionante, deixando todos de queixo caído, pois não esperavam aquilo. Depois de parabenizá-lo, o líder pergunta se ele possui uma das licenças, e o Ray mostra que sim, uma licença de caçador categoria ouro. O líder então se levanta e dá as boas-vindas ao protagonista no clube, e todos comemoram a sua entrada. Após isso, vemos o Ray indo até outro clube, onde falam que já estavam esperando por ele. Ele explica que deseja participar porque acha as flores muito bonitas e interessantes, e que sua beleza sempre se destaca, até mesmo no campo de batalha. A garota que parece liderar o clube informa que caso ele entre, será o único homem ali, e pergunta se ele tem algum problema com isso. O Ray responde que não se importa em ser o único homem, e que também vai ficar muito feliz em conviver com garotas. Diante disso, a líder está disposta a aceitá-lo, mas uma das integrantes, chamada Dina, se opõe. Segundo ela, o Ray está apaixonado pela líder do clube, e apenas quer entrar para ficar mais próximo dela. Rapidamente, as outras garotas começam a questionar a situação, e algumas afirmam que o homem não seria capaz de cuidar de flores e provavelmente as deixaria murchar. A líder do grupo então exige silêncio e decide conceder a decisão a Dina, permitindo que ela avalie o Ray e determine se ele pode entrar ou não. O Ray agradece a todos e tenta ser gentil com Dina, mas ela age de forma um pouco provocativa com ele. Após a conversa, começa o teste de jardinagem do Ray, que consiste em retirar as ervas daninhas de uma área muito grande, na qual as garotas pretendem criar um novo jardim. Dina explica que esse vai ser seu teste e que ele deverá realizá-lo sozinho e manualmente, além de ter apenas uma semana para terminar. Depois disso, ela se retira e o Ray começa a trabalhar imediatamente. Assim, o primeiro dia se passa e o Ray consegue limpar todo o terreno enquanto Dina o observa secretamente. No segundo dia, ele começa a preparar a terra do campo, enquanto Evie, seu colega de quarto, o acompanha, treinando ao mesmo tempo. Elisa, a garota elfa, também o observa. No terceiro dia,
dia, o Ray já está construindo os canteiros onde as flores serão plantadas, mas é interrompido pela líder do clube, que lhe traz um sanduíche chamado sanduíche de frutas. Ray comenta que está muito delicioso e que nunca havia experimentado algo assim, e ela explica que precisou de muito desenrolo para que o sanduíche pudesse ser vendido no ginásio, e revela que conseguiu isso porque também é a presidente do conselho estudantil. Além disso, ela diz que ele pode pedir o que quiser. Enquanto conversam, eles escutam sons estranhos por perto, e ao observarem percebem dois garotos treinando com espadas. Rebecca explica pro Ray que eles estão treinando porque uma competição está se aproximando, cujo objetivo é encontrar o espadachim mágico mais forte, e pergunta se ele pretende participar. Ray responde que ainda vai pensar sobre isso. Eles ficam em silêncio por um momento, e Rebecca começa a observar os músculos dele e fica impressionada, perguntando se pode tocá-los. Ray permite sem problemas, e quando Rebecca toca seus músculos, fica animada, percebendo que eles são muito firmes e bem definidos. Ele explica que treinou bastante nas florestas. Enquanto Rebecca e Ray vivem esse momento, outros membros do clube os observam, e começam a pensar que o Ray é um pervertido por fazer esse tipo de coisa diante dela. Finalmente chega o quarto dia, e o Ray já terminou todas as tarefas que Dina havia imposto. Ela, um pouco irritada, responde que ele apenas teve sorte, pois claramente não esperava que o Ray conseguisse concluir o desafio. No entanto, Rebecca diz a todos para plantarem novas flores no jardim. No entardecer, o Ray está caminhando, enquanto se lembra de algo que a diretora da academia havia lhe confiado. Durante a reunião que tiveram a sós, a diretora lhe entregou um relatório informando que havia um espião dentro do reino. Além disso, ela explicou que era muito provável que esse espião estivesse dentro da própria academia. Apesar de ter avisado todos os professores, ele pediu ao Ray que permanecesse atento e a avisasse caso percebesse algo suspeito. Por fim, ela reforça que ninguém deve descobrir sobre isso, pois deseja resolver o caso do espião em segredo. Após isso, Ray continua caminhando, mas encontra Clarice. Ela pede para ele não se assustar e o Ray pede desculpas, perguntando por que ela está agachada. Clarice responde que estava observando insetos e pede para que ele não pense que ela é estranha por gostar disso, mesmo sendo uma garota de alta classe. Ela comenta que não tem amigos por causa dos seus gostos incomuns, mas o Ray responde que isso não é estranho, pois faz parte da personalidade dela. Além disso, ele conta que também gosta de insetos e afirma que ela não pode dizer que não tem amigos, pois agora ele é amigo dela. Clarice fica extremamente nervosa e sem saber o que dizer, pois segundo ela, nunca teve um amigo antes e não esperava ouvir aquilo do Ray. Mesmo assim, ela aceita o pedido de amizade e comemora por ter feito seu primeiro amigo, algo que parece bem estranho pro Ray, que pergunta o que houve. Clarice responde que não é nada, então Ray sugere que em outra ocasião conversem mais sobre os insetos da floresta, já que está ficando tarde e ele precisa voltar para o quarto. Clarice concorda e o Ray, feliz, diz que gosta de passar o tempo com ela. Ela fica muito tímida e nervosa e acaba saindo correndo do local. Após isso, voltamos às aulas, onde a professora está falando sobre a derivação da feitiçaria. Antes de explicar o conteúdo, ela pergunta se alguém conhece o assunto. Como ninguém responde, ela pede pro Ray explicar o que sabe. Ray se levanta e explica que a derivação da feitiçaria é classificada por níveis, sendo baixo, médio, alto e sagrado. Ele também menciona que existem 7 variações adicionais, conhecidas como rápido, remoto, corrente, lento, mudança de material, extensivo e corrente extensiva. A professora concorda com a explicação e o parabeniza, dizendo que ele está estudando muito bem, deixando todos os seus colegas completamente impressionados. De repente, o sino começa a tocar, encerrando a aula. A professora também informa que nas próximas aulas eles realizarão um treinamento em uma floresta chamada Kafka. Para esse treinamento, todos devem formar grupos de 4 membros. Então ela se despede e sai rapidamente da aula. Assim, todos começam a formar equipes, conforme o solicitado. No entanto, aparentemente ninguém quer formar grupo com o Ray, pois acreditam que ele ainda não domina bem a magia. Então Eve se aproxima e pede para formar equipe com ele, dizendo que não se importa se sua magia ainda não é tão boa. Eve também lembra que ambos são caçadores de rank ouro e o Ray concorda. Ainda faltam 2 membros, então Ray observa os colegas para ver quem ainda está sem grupo. Ele percebe que Elisa está sozinha e a convida para formar equipe. Elisa responde que ela é muito fraca e que apenas seria uma perda de tempo, mas o Ray segura o queixo dela e, olhando em seus olhos, diz que ela é exatamente a pessoa de quem precisam. Além disso, Eve fala que vai dar suporte e Elisa finalmente aceita.
Nesse momento, Rose chega e pergunta se ainda há espaço no grupo, e o Ray imediatamente responde que sim. Assim, o grupo do Ray é oficialmente formado, algo que surpreende todos os outros alunos da sala. Enquanto isso, Albert observa a cena, alimentando ainda mais sua raiva contra o Ray. No dia seguinte, todos estão na floresta de Kafka, onde a professora explica as regras do treinamento. Ela fala que o objetivo principal de cada equipe é alcançar a meta localizada no centro da floresta, passando pelos pontos de controle espalhados pela área e coletando os selos disponíveis em cada um deles. Os alunos terão 24 horas para completar o teste. Ela também avisa que existem monstros na floresta, por isso todos devem estar preparados para lutar a qualquer momento. Além disso, explica que as equipes não podem ajudar umas às outras, e quebrar qualquer regra pode resultar na reprovação no curso. Depois, a professora pede que todos se preparem e aguardem o sinal de início. Enquanto esperam, vemos o grupo do Ray, e Eve pergunta por que ele não está nervoso. Ray responde que não deveria estar, já que cresceu em uma região cheia de florestas e montanhas, e que em vez de nervosismo, sente nostalgia. Rose interrompe a conversa e sugere que definam a formação do grupo. Ela propõe que o Ray e o Eve vão na frente. Ela vai ficar no centro e outro membro vai cuidar da retaguarda. No entanto, Ray não concorda, pois quer ajudar na batalha contra os monstros. Ele explica que está acostumado com esse tipo de situação e sugere que Rose fique na frente junto com Eve, o que ela aceita sem problemas. Por isso ele vai ficar no centro. Curiosa, Rose pergunta por que ele diz estar acostumado, e o Ray responde que treinou por muito tempo nas florestas e aprendeu muito com essa experiência. Enquanto conversavam sobre isso, a professora pede que todos se preparem, pois o teste finalmente vai começar. Logo depois ela dá o sinal de início, e o grupo do Ray se prepara para partir. Pouco a pouco eles entram na floresta, mas em um momento de descuido, eles acabam encontrando um monstro. Quando os outros membros do grupo se preparam para lutar, o Ray muito rapidamente corta o monstro em duas partes com um único golpe, deixando Eve e Rose completamente desacreditados. Depois disso, eles finalmente encontram o primeiro ponto de controle, e ali eles obtêm o primeiro selo. Enquanto isso, os outros grupos também procuram os selos pela floresta. Assim, a noite chega e o grupo do Ray se reúne para acampar. Rose comenta que estão no caminho certo, e que se continuarem assim, provavelmente serão a primeira equipe a chegar no objetivo. Eles também conversam sobre o bom desempenho do Ray, elogiando seu estilo de luta e seus conhecimentos de sobrevivência. Eve explica às garotas que isso é normal, já que ele é um caçador de nível ouro. Rose, um pouco interessada, comenta que o Ray é um rapaz muito interessante, e Eve responde dizendo que ela também é. Ele explica que não esperava que a filha mais velha da família Rose se juntasse a eles, especialmente a um garoto comum como o Ray. Rose responde que ele não deve se deixar levar por questões de linhagem. Então Ray pergunta se ela não se sente orgulhosa por pertencer a uma das 3 grandes famílias. Rose responde que na verdade odeia todas essas formalidades e que trabalhou muito para ser ela mesma. Ela afirma que gosta de estar com eles, pois é tratada como apenas mais um membro da equipe, não como alguém especial. Enquanto todos conversam, Eve diz algo que faz o Ray lembrar do seu passado, deixando ele um pouco triste, fazendo ele se questionar se realmente merece aquela vida. Rose percebe que algo está estranho e pergunta se está tudo bem, mas ele responde que não é nada e sugere que todos descansem. Enquanto todos dormem, Ray permanece acordado observando os companheiros e lembrando das palavras do seu antigo mestre. Seu mestre havia dito que ele não era obrigado a manter sua identidade em segredo, mas que se quisesse viver uma vida escolar normal, seria melhor não revelar seu segredo a ninguém. Também disse que em algum momento ele encontraria amigos em que pudesse confiar. Mesmo assim, o Ray passa a noite pensando sem saber o que fazer. No dia seguinte, os alunos ouvem um grito alto vindo à frente. Sem pensar 2 vezes, o Ray corre até o local, sentindo um mau pressentimento. Ao chegar, encontra um enorme monstro intimidando Albert e toda a sua equipe. Assim que o Ray aparece, o monstro começa a atacar. O Ray ativa um feitiço interno que lhe permite se mover de forma sobre-humana, desviando de todos os ataques e saltando no ar para descer com sua espada, atingindo bem na cabeça do monstro. O monstro finalmente cai, e o protagonista estende a mão para ajudar Albert a se levantar. No entanto, Albert rejeita a ajuda e afirma que não precisava dela, pois conseguiria derrotar o monstro sozinho. Nesse momento, os outros membros do grupo do Ray chegam e percebem a situação. Enquanto Elise e Eve ajudam os alunos que ficaram presos, Rose pergunta ao Ray se ele derrotou o monstro sozinho. Ele responde que sim. Isso faz Rose começar a sentir um certo medo e questionar qual é a sua verdadeira
identidade. Todos ficam em silêncio. Enquanto isso, uma pessoa misteriosa que estava espionando o grupo lança um objeto no monstro, fazendo ele se levantar novamente, agora com uma forma estranha. Sua pele fica negra e uma enorme boca se abre em sua cabeça. Enquanto isso acontece, outros alunos que estavam próximos ouvem o rugido do monstro e se aproximam. Eles veem o Ray enfrentando a criatura novamente, mas ele percebe que o monstro agora possui uma resistência muito maior. Os membros da equipe de Albert continuam presos e assustados enquanto o Ray luta, suspeitando que algo anormal aconteceu com a criatura. O Ray tenta ativar um poder que faz seus olhos ficarem azuis. No entanto, a luta é interrompida por chamas invocadas pela Rose, e logo Eve e Elisa também entram no combate. Eve lança uma enorme rocha contra o monstro, e o Ray aproveita a distração para cortá-lo novamente. Enquanto Albert apenas observa, o grupo do Ray comemora a vitória, mas Elisa começa a chorar pois está muito assustada. Ao ver os companheiros comemorando, Ray se lembra de outro grupo de pessoas com quem provavelmente trabalhou em sua vida passada. Enquanto Albert ajuda seus amigos a se libertarem, um deles comenta que talvez o Ray não seja tão ruim assim. Albert, porém, permanece em silêncio. A pessoa misteriosa reaparece observando tudo e decide ir embora após testemunhar a batalha. Após isso, o grupo do Ray encontra outro ponto de controle. Rose coloca o selo para registrar o processo da equipe, enquanto Elisa pede desculpas por achar que foi um peso para o grupo. Mas o Ray fala para ela não se preocupar, explicando que a floresta possui muitos perigos aos quais nem todos estão acostumados. Rose também comenta que tanto ele quanto Eve treinam constantemente, por isso conseguiram enfrentar um monstro sem dificuldades. Após todas as equipes alcançarem a linha de chegada, todos se reúnem, e o homem anuncia que o grupo vencedor com maior pontuação foi do protagonista. No entanto, muitos alunos parecem irritados com o resultado, principalmente porque ele é apenas um garoto comum, e dizem que a vitória só aconteceu graças à força de Rose. Enquanto isso, o grupo comenta que ninguém parece feliz com a conquista, e o Ray entende que isso aconteceu por causa dele. Eve o encoraja dizendo para não desanimar, pois eles são vencedores. Por outro lado, vemos Albert extremamente irritado e frustrado. Após isso, vemos uma mulher em uma cadeira de rodas chamada Lydia, que aparentemente está esperando alguém. Enquanto olha pela janela, outra mulher, provavelmente sua funcionária, chega e diz que ela deve continuar esperando. Lydia parece ansiosa e desesperada pela chegada dessa pessoa. De repente, a funcionária avisa que chegou a hora e que o visitante finalmente chegou, indo recebê-lo. Quando a porta se abre, descobrimos que o visitante é o Ray, que aparentemente não visitava aquele lugar há muito tempo. A funcionária pede para que ele entre, dizendo que a Lydia estava esperando ele ansiosamente. Quando o Ray chega até ela, Lydia fica muito feliz e o recebe calorosamente. Ela também pede desculpas, dizendo que não está acostumada a vê-lo daquela posição. Depois disso, eles se sentam para comer e conversar. Lydia pergunta como ele tem se sentido e como as coisas estão indo. Ray responde que tudo está indo bem até agora, mas que algo ainda não aconteceu. Lydia então diz para ele não se preocupar, pois isso provavelmente acontecerá em cerca de 5 anos, possivelmente se referindo ao verdadeiro poder do Ray. Lydia também o lembra de que foi ela quem lhe deu a túnica do Mago de Gelo, mas logo eles deixam esse assunto de lado e Lydia vai direto ao ponto, contando ao Ray o verdadeiro motivo pelo qual o chamou. Parece que alguns rumores estão se espalhando entre os pesquisadores. O Ray diz que ela não deveria se preocupar com um simples rumor. No entanto, Lydia responde que se fosse apenas um rumor comum, ela estaria totalmente indiferente ao caso, mas dessa vez se trata de um rumor muito sério. Então ela diz ao Ray que ele precisa tomar muito cuidado com o Engram. O Ray não entende muito bem, então Lydia começa a explicar sobre as pesquisas que normalmente são feitas sobre magia, mas também fala sobre uma investigação diferente que ela mesma está conduzindo. Lydia está estudando como o cérebro funciona, pois segundo sua teoria, a magia começa exatamente nesse órgão. O Ray concorda com ela, explicando que o lobo frontal do cérebro é responsável por processar as informações e convertê-las em um código, que se materializa quando entra em contato com a matéria-prima, formando assim um feitiço. Lydia complementa dizendo que concentrou suas pesquisas no cérebro porque encontrou uma teoria que fala sobre o código duplo. Por esse motivo, os pesquisadores de magia passaram a incluir estudos cerebrais em suas investigações. Ela também comenta que a parte do cérebro chamada Engram é responsável por armazenar todas as informações relacionadas à magia, e é justamente essa parte que eles estão investigando, pois Lydia acredita que poderão descobrir muitas coisas novas
novas sobre magia. Talvez até descubram a verdade sobre o mundo, algo que parece um pouco ambicioso para o Ray. Mesmo assim, Lydia afirma que é algo extremamente empolgante, porém sua expressão muda e ela pega um envelope que estava sobre a mesa. Ela explica que tudo estava bem até que certas pessoas apareceram, indivíduos capazes de fazer coisas muito sujas para conseguirem o que querem. O Ray pergunta quem são essas pessoas e Lydia responde que o verdadeiro problema é que eles não estudam o cérebro da mesma forma que ela. Essas pessoas abrem os corpos dos feiticeiros para investigar todos os seus órgãos, algo que ela considera detestável e degradante. Ela revela que esse grupo é chamado de Eugenics e que o envelope contém uma carta convite para que ela se junte ao centro de pesquisa deles, algo que ela jamais aceitaria por considerar uma desonra. Ela também menciona que eles estão tentando recrutar vários pesquisadores, mas reforça que o trabalho deles é desumano. Lydia pergunta a Ray o que ele pensa sobre isso, revelando também que ele é seu aluno. Depois da conversa, os dois saem para caminhar. Ela pede que ele relembre dos tempos em que treinavam juntos, e o Ray menciona quando treinavam para o campeonato Ice World. Lydia lembra especialmente do momento em que ele venceu o campeonato, quando era apenas uma criança. Ela também pergunta se ele fez novos amigos, e o Ray fala sobre Amelia Rose, Eve e Elisa, uma semi-elfa que gosta dos livros escritos por Lydia. Então Lydia diz que na próxima visita ele deveria trazer seus amigos. O Ray comenta que isso é bem incomum, já que ela normalmente não gosta de receber estranhos. Ela responde que percebeu que ele voltou a sorrir bastante e quer conhecer quem fez isso acontecer. Depois disso, eles param sob uma grande árvore e Lydia comenta que junho está chegando e com ele os testes dos Cavaleiros Mágicos, uma competição de esgrima entre as 3 escolas do reino. Ela mesma foi campeã invicta 4 vezes consecutivas e propõe que o Ray participe da competição, mas ele responde que prefere ficar de fora. Lydia aceita sua decisão e diz que ele deve escolher o que for melhor para si, já que no estado em que ela está não pode protegê-lo o tempo todo. Em seguida, ela tira um livro de um lugar bem apertado e entrega para ele dizendo para guardá-lo bem, pois um dia será necessário. O Ray observa o livro e agradece, enquanto Lydia explica que se trata de uma versão resumida para estudantes. Em outra cena, vemos o Ray treinando novamente, mas ele passa bem em frente a Elisa, deixando ela completamente paralisada. Aparentemente, Elisa gosta dele. Ray volta, cumprimenta ela e pergunta onde ela está indo com todos aqueles livros. Ela responde que vai até a biblioteca central. Ele pergunta se pode acompanhá-la, o que deixa ela extremamente nervosa. Pouco depois, vemos o Ray bem vestido, esperando por Elisa, que chega pontualmente e também está muito bem arrumada. Ele diz que ela está muito bonita e que o penteado destaca ainda mais o seu rosto. Elisa, nervosa, responde que ele também está muito bonito. Após agradecer, o Ray pergunta por que ela se arrumou tanto, e ela responde que é porque vai ter um encontro com ele. Os dois chegam à biblioteca. O Ray ajuda ela a alcançar um livro, e Elisa explica que aquela obra contém as primeiras pesquisas mágicas de Ainsworth. Ela gosta muito do livro, pois considera revolucionária a forma como ele aborda o estudo do Engram. Então os dois se sentam e começam a ler os seus respectivos livros. Elisa percebe que o Ray está lendo algo diferente e pergunta o que é. Ele responde que se trata de um romance sobre a lua de Éter. Isso a deixa um pouco confusa, mas o Ray explica que o livro descreve muito bem os sentimentos humanos. Como ele não entende muito sobre emoções, decidiu ler o livro para aprender mais sobre elas. Depois que terminam a leitura, eles saem da biblioteca, mas Clarice está espionando os dois. Ela acha estranho ver o Ray na biblioteca, ainda mais acompanhado por outra garota. Isso a deixa um pouco triste, pois ela não sabe como se aproximar dele, então decide seguir as instruções de um livro que havia lido anteriormente. De repente, o Ray aparece sem que Clarice perceba e comenta que está feliz em vê-la estudando. Ela pensa que está ouvindo uma voz da própria mente e responde que tem estudado bastante, como as pessoas de sangue nobre costumam fazer. Logo depois percebe que é realmente o Ray falando com ela. Ele diz que não esperava encontrá-la ali e aproveita para convidá-la para comer junto com ele e Elisa. Clarice fica bastante irritada, mas mesmo assim aceita o convite. Momentos depois, eles estão em um restaurante e o Ray aproveita a oportunidade para apresentá-las. Ele então apresenta Elisa para Clarice e a descreve como um anjo muito doce. Também comenta que Elisa tem um coração enorme que estuda bastante. Enquanto isso, Elisa não consegue conter a vontade de chorar, pois o Ray está apresentando daquela forma. Em seguida, o Ray apresenta Clarice a Elisa, descrevendo ela como uma garota muito
muito estilosa e extremamente elegante. Certamente, Clarice também fica bastante nervosa com a maneira como Ray está falando. Enquanto jantam, eles conversam sobre assuntos bem simples, como o clima e como a comida está deliciosa. Elisa também comenta que se sente muito bem por estar passando aquele tempo com eles. Assim, o momento continua tranquilamente. Quando vão embora, as garotas se despedem do Ray e seguem juntas conversando sobre a família de Clarice. Pelo visto, as duas acabaram se tornando amigas depois de jantar com Ray. Enquanto ele as observa se afastando, ele suspira, mas no momento em que se vira, vê uma garota muito bonita descendo de uma carruagem. É a Rose, que conta que estava em uma reunião com sua família, algo que considera extremamente cansativo. Ela também revela que a competição dos Cavaleiros Mágicos está se aproximando e que sua família decidiu intensificar ainda mais os treinamentos. O Ray aproveita para dizer que ela está muito elegante e bonita, o que faz Rose corar levemente. Parece que esse cara atira para todos os lados. Mesmo assim, ela rapidamente se recompõe e pergunta como foi o dia dele. Depois que Ray conta o que fez, Rose não consegue acreditar que ele saiu para jantar com a Elisa. Parece que ela ficou com um pouco de ciúmes, pois exige que o Ray saia com ela também. Sem muita alternativa, ele aceita o pedido dela. Um tempo depois, o Ray acompanha Rose para comprar um vestido. Quando estão no provador, Rose aparece usando um vestido muito bonito, e o Ray fica impressionado com sua beleza, dizendo que ela está tão linda que seu coração acelerou. Rose começa a experimentar várias roupas, enquanto Ray continua elogiando sua aparência. Depois de experimentar mais algumas peças, Rose pergunta se ele gosta de passar tempo com as outras garotas. Ray responde que nunca tinha pensado nisso, mas acredita que talvez seja porque cresceu cercado por mulheres. Enquanto Rose tenta entender essa resposta, uma aranha aparece, fazendo com que ela se assuste. Sem pensar, mesmo estando de roupa íntima, ela sai correndo do provador e acaba abraçando o Ray. Logo depois percebe o que ela fez e fica extremamente envergonhada, voltando rapidamente para o provador. Enquanto se olha no espelho, começa a pensar no quanto ficou envergonhada, mas também sente que ao lado do Ray talvez consiga parar de fingir ser alguém que não é. Após isso, voltamos para a academia, onde o Ray encontra a professora. Ela pergunta como ele tem se sentido como estudante da academia. O Ray responde que está muito confortável e que tem se divertido bastante. Isso surpreende um pouco a professora. Quando ele pergunta o motivo, ela explica que ele é o primeiro plebeu a estudar naquela academia. Ela pede desculpas pelos nobres provavelmente o tratarem mal por causa disso, mas diz que não pode fazer nada a respeito. Também comenta uma situação triste. Muitos estudantes acabam desistindo da academia por não conseguirem alcançar seus objetivos como feiticeiros. Isso a entristece, pois acredita que muitos deles poderiam ter se tornado grandes magos. Ela sente certa culpa, pois admite ter sido fria e distante com esses alunos devido à sua dedicação extrema às pesquisas mágicas, reconhecendo seu próprio egoísmo. Então pede ao Ray que permita que ela seja verdadeiramente sua professora. Ele responde confuso, dizendo que ela já é sua professora. Ela então diz que ele pode procurá-la sempre que precisar. O Ray agradece e comenta que se sente muito sortudo por ter feito bons amigos e conhecido ótimos professores. Mais tarde, já à noite, voltamos à floresta onde ocorreu o teste. Vemos Albert treinando intensamente enquanto alimenta sua raiva, determinado a superar o Ray. E não apenas isso, a pessoa encapuzada também está ali, aparentemente sendo cúmplice de Albert. Após isso, vemos o Ray treinando duramente com um grupo de caçadores da floresta. Um amigo o convida para comprar suplementos após o treino, mas ele recusa, dizendo que tem um compromisso com o clube de jardinagem feminino. As garotas do clube lhe entregaram a chave do salão principal, mostrando que ele conquistou a confiança delas. Segundo a garota que lhe deu as chaves, não havia ninguém no local. Porém, o Ray não sabia que Rebecca estava lá dentro apenas de roupa íntima. Ele rapidamente pede desculpas e sai imediatamente, sem dizer mais nada. Depois do ocorrido, os dois conversam. Embora Rebecca ainda esteja bastante envergonhada, o Ray pede desculpas novamente e explica que tudo foi um mal-entendido. Rebecca conta que estava apenas trocando de roupa após sair da aula de educação física e pede que ele esqueça tudo o que aconteceu. Depois disso, eles vão até a biblioteca do clube. Ray encontra um livro bastante desgastado e acha curioso. Rebecca explica que ali estão registrados todos os eventos e pesquisas realizadas pelo clube de jardinagem. Ele pergunta se ela também escreveu as anotações do livro, e ela responde que sim, pois descobriu novas flores que podem estar relacionadas com magia. Então eles vão observar algumas dessas plantas, e Rebecca explica que isso acontece principalmente em árvores carnívoras, que devido à sua evolução apresentam fenômenos semelhantes à magia. Enquanto conversam, Ray percebe uma pequena mudança
mudança na atitude dela e pergunta o que houve. Rebecca responde que simplesmente fica animada quando ensina essas coisas aos novos membros do clube. O Ray pede para pegar o livro emprestado para continuar estudando as plantas, e ela aceita sem problemas. Depois vemos os dois conversando em um lugar mais tranquilo. Rebecca pergunta sobre a participação dele em um comitê organizado por um cavaleiro mágico. Ray explica que foi convidado e que planeja indicar Amélia Rose, já que ela é a favorita entre os novatos e também filha da família Rose. Em seguida, ele pergunta por que não há membros da terceira grande família na academia, a família Al Green. Rebecca explica que isso acontece porque eles preferem estudar na escola de Dion, além de ser uma tradição familiar frequentar aquela outra escola. Além disso, Rebecca conta a Ray que naquela família também existe uma filha mais velha, e que ela seria uma rival perfeita para Rose. Após isso, agora é a vez da Rose, que enfrenta outra colega de classe, enquanto o homem que parece ser o instrutor anuncia que as primeiras rodadas em breve começarão, para assim escolherem os representantes do evento dos Cavaleiros Mágicos. As duas garotas continuam se encarando. Rapidamente, Rose consegue derrotar sua rival, e após ser declarada vencedora, se vira e pede ao professor permissão para enfrentar o Ray. Como o mestre aparentemente não queria permitir o confronto, Rose decide desafiá-lo por conta própria, e o Ray aceita o duelo contra Rose sem problemas. Assim, vemos os dois aguardando o sinal do professor para iniciar o combate. Quando o sinal é dado, Rose avança imediatamente contra ele. Enquanto bloqueia todos os ataques, o Ray percebe que ela não é extremamente forte, mas muito rápida. Quando surge um breve momento de pausa, Rose explica o porquê queria enfrentá-lo. Ela está surpresa com o fato de que, apesar dele não ser habilidoso com magia, é extremamente bom com a espada. O Ray agradece pelas palavras e sugere que lutem sem limitações. Dessa forma, o confronto recomeça, e como esperado, todos os alunos passam a torcer pela Rose. Ela então libera todo o seu poder, mas nesse momento, Ray relembra uma parte do seu passado que o desestabiliza emocionalmente. Ele perde o controle e contra-ataca de maneira muito agressiva. Porém, algo estranho acontece. Pouco antes de atingir a Rose diretamente, ele cai de joelhos e deixa sua espada cair. Automaticamente, Rose é declarada vencedora, já que o Ray soltou a sua arma. Mesmo assim, Rose percebe o comportamento estranho dele e, surpresa, pergunta quem ele realmente é. O Ray não responde nada e apenas continua olhando para ela. Enquanto isso, Albert, que observava tudo, continua irritado, pois percebe que o Ray é muito forte, só perdeu porque soltou a espada. Depois do combate, todos os amigos se sentam para comer e começam a comentar com Rose sobre o treino contra o Ray, que foi incrível. Ivy pergunta quem o ensinou a lutar com a espada, já que ele é claramente muito habilidoso. O Ray responde que deve tudo ao seu mestre, que era bastante rigoroso. Enquanto isso, outras garotas passam por eles comentando que talvez o Ray seja muito melhor do que imaginavam, já que ninguém esperava tanto de um garoto comum, ainda mais depois dele e seu grupo terem ficado em primeiro lugar no evento da Floresta de Kafka. Nesse momento, o Albert e seu grupo chegam, e de maneira descarada ele desafia o Ray para um duelo. O Ray aceita sem problemas e todos seguem para a área de confronto. Porém, algo estranho acontece novamente. Uma barreira envolve o local, aparentemente criada por Albert ou a pessoa misteriosa que o ajuda. O Ray pergunta quais serão as regras para o duelo, e Albert manda ele pegar uma das espadas disponíveis. Ele também diz que podem usar magia. O mais estranho é que as espadas escolhidas para o duelo são completamente reais. Sem perder tempo, Albert avança atacando, enquanto Ray apenas desvia, analisando a situação. Enquanto isso, a pessoa misteriosa observa tudo de longe, sorrindo satisfeita. Ray percebe que há algo errado com Albert. Ele continua murmurando palavras cheias de ódio contra o Ray, por ser apenas um plebeu, enquanto começa a formar um feitiço deixando Rose alerta. Mas antes vemos um pouco do passado de Albert. Ele nasceu para ser o herdeiro da sua família, mas apesar de serem nobres, ocupam a posição mais baixa entre eles, pois seus pais foram constantemente humilhados. Por isso, Albert está determinado a restaurar a honra da sua família e se tornar um grande feiticeiro. No entanto, suas memórias são interrompidas por uma voz sinistra que repete sem parar que ele deve matar o Ray. Dominado pelo ódio, Albert começa a lançar feitiços violentos, mas o Ray continua desviando, esperando o momento certo para atacar. Em certo momento, Albert lança um ataque direto, e o Ray, em vez de desviar, o repele apenas com sua espada, surpreendendo todos. Albert entra em um estado frenético e passa a disparar feitiços poderosos sem parar. O Ray avança enquanto desvia e repele novamente os ataques. Albert então afirma que ele provavelmente é o
filho bastardo de uma família nobre, mas o Ray responde que não tem nada a ver com isso, que é apenas um garoto comum do campo. Ele também diz que ter o desejo de restaurar a honra da família não significa automaticamente se tornar um grande feiticeiro. Enfurecido, Albert lança seu feitiço definitivo, mas novamente ele é defendido pela espada do Ray. Sem entender como o rival é tão forte, Albert cai de joelhos, completamente derrotado, chorando e gritando de frustração. Ray se afasta e retorna para os seus amigos, que estão impressionados. Rose, que já suspeitava de algo, pede que ele pare de esconder a verdade e revele quem ele realmente é. Mas justo quando ele ia responder, a atmosfera dentro da barreira se torna extremamente pesada. Todos os amigos do Ray caem no chão enfraquecidos, incluindo Albert e seus aliados. Então a pessoa misteriosa aparece elogiando o espetáculo e dizendo pro Ray não se preocupar, pois seus amigos estão sendo usados como sacrifícios para pesquisas mágicas. Ela revela sua verdadeira identidade. É a professora Gray, a própria professora deles. Enquanto conversam, os amigos pedem para ele tomar cuidado. O Ray diz para não se preocuparem e promete revelar seu grande segredo depois. Ele confirma então sua teoria. A professora havia se juntado ao grupo dos Eugenics. Agora tudo faz sentido, já que ele já suspeitava disso após conversar com a diretora. Ele afirma que ela tentou sequestrar estudantes durante o teste da floresta de Kafka, e Gray admite, elogiando sua inteligência. Ela também revela um segundo olho escondido pelo cabelo, contendo um símbolo bem estranho. Gray explica que usou Albert como isca para reunir todos naquele local, onde a barreira já havia sido preparada. Com um estalar de dedos, a barreira se torna ainda mais sombria, fazendo todos sofrerem enquanto ela comemora, acreditando que subiria de posição dentro dos Eugenics. O Ray fica sério e diz para ela se preparar para perder pelo menos um braço. A professora aceita o desafio e lança um poderoso feitiço contra ele. Assim começa o confronto entre o protagonista e sua própria mestra. Sabendo que ele é excelente em esquivar, Gray passa a direcionar ataques contra seus amigos. Isso faz o Ray lembrar das palavras do seu antigo mestre, que disse que quando chegasse o momento, ele deveria liberar todo o seu poder. Convencido de que aquele é o momento, ele abre o selo que mantinha seu poder preso dentro da alma. Instantaneamente, enormes paredes de gelo surgem, bloqueando o ataque de Gray. Ele também invoca várias espadas de gelo e se prepara para contra-atacar. Apavorada, Gray percebe que está diante do lendário feiticeiro de gelo que havia desaparecido no passado. Desesperada, ela prepara outro feitiço, mas o Ray desaparece usando uma das suas espadas. Ela então lança seu ataque final chamado Dragão da Morte, afirmando que ninguém no mundo poderia bloqueá-lo. Mesmo assim, o Ray anula completamente o golpe. Tomada pelo medo, Gray tenta fugir enquanto lança feitiços inúteis. O Ray neutraliza um dos seus pés com suas espadas de gelo. Aterrorizada, ela pergunta se ele realmente é o feiticeiro de gelo e ele confirma. Gray então tenta negociar, pedindo calma e sugerindo que conversem pacificamente. De forma descarada, oferece que ele se junte aos Eugenics, dizendo que provavelmente ele se tornaria o líder da organização. Ela se ajoelha pedindo desculpas, mas tudo não passa de uma tentativa traiçoeira de atacá-lo novamente. Mesmo assim, seu plano falha completamente, pois o ataque não causa nenhum dano ao protagonista. Então Ray diz a ela que se aquilo era tudo, ela deveria aceitar a derrota. Gray então desiste e admite que mesmo com seu rank platina, jamais conseguiria vencer alguém como ele. O Ray pega uma das suas espadas e aponta para ela. Gray pergunta se ele pretende matá-la, mas o Ray responde que não, porém ela será punida de acordo com seus atos. Gray começa a sorrir e diz que nesse caso não precisará mais continuar fingindo ser algo que não é. Ela então retira seu colar, que na verdade é uma chave chamada Tríade Sombria. Em seguida, crava o objeto em seu próprio crânio e, como resultado, começa a se transformar em uma criatura sinistra. Segundo ela, aquela forma é o resultado de todas as suas pesquisas. Ela diz ao Ray que agora eles finalmente vão se divertir. A barreira desaparece e um confronto intenso começa, mas o Ray continua intocável, invocando ainda mais espadas de gelo. Isso faz Gray perder completamente o controle e atacar novamente. Porém, todos os seus feitiços continuam sendo anulados. Enquanto a luta acontece, percebemos que o Ray começa a sangrar levemente e seu corpo passa a ser coberto por gelo. Isso significa que ele ainda não consegue controlar totalmente seu poder, fazendo com que seu próprio corpo não resista por muito tempo. Gray percebe isso e aproveita a oportunidade para acertar um golpe direto nele, conseguindo destruir uma das espadas de gelo. Mesmo assim, o Ray não pretende ser derrotado tão facilmente. Ele usa sua última carta. Todos os fragmentos de gelo se transformam em lâminas mortais e vão direto contra Gray, causando ferimentos graves e
quase aprisionando ela em um lugar chamado Prisão da Flor de Gelo. No mesmo instante, ele volta a selar a chave dentro da sua alma, para impedir que seu corpo continue sendo danificado pelo gelo. Infelizmente, devido ao enorme desgaste, ele começa a entrar em colapso. Satisfeito por ter protegido seus amigos, o Ray finalmente desmaia. Quando ele abre os olhos, nós vemos outra parte do seu passado, quando ainda era apenas uma criança. Ele estava gravemente ferido e foi resgatado por Lydia, sua atual mestra, que o levou para o acampamento dela. Duas mulheres recebem Lydia e começam a provocá-la, perguntando quem era aquela criança e brincando que ela nunca havia contado que tinha filhos. Irritada, Lydia arremessa uma espada contra elas, mas o golpe é interrompido pelo coronel, que pede uma explicação. Lydia conta que estava seguindo uma voz que parecia chamá-la. Ao chegar no local, encontrou o garoto caído em um campo de batalha, provavelmente um sobrevivente da região. Mesmo assim, os outros soldados se recusam a aceitar a criança no acampamento. Lydia insiste, mas um dos companheiros explica que o garoto vem de uma vila sem governo, por isso não pode ser considerado cidadão do país. Além disso, aquela vila é considerada amaldiçoada, pois realizava rituais para se comunicar com deuses. Lydia acha um absurdo temer rituais ou deuses, mas logo recebe a notícia de que o garoto havia acordado. Ela corre imediatamente até ele e pergunta seu nome. No início ele não responde, mas depois finalmente diz seu nome, deixando Lydia muito feliz. Mais tarde vemos Rosa, a parceira de Lydia, tentando se aproximar do garoto e dando livros para ele, algo inesperado para Lydia, que fica emocionada ao ver o progresso dele. Ela promete contar histórias sobre seus feitos lendários. Depois, Lydia conversa com sua parceira sobre o que fará com a criança, já que sendo soldados não podem simplesmente criá-lo. No dia seguinte, todos se reúnem para decidir o destino do garoto. Rosa se irrita e diz que quer ficar com ele. O coronel pede a votação dos presentes, deixando a decisão final para Lydia. Nesse momento, ela percebe que o garoto estava ouvindo tudo. Lydia o chama e pergunta o que ele deseja. Ray segura sua mão e diz que quer ficar com ela. Com carinho, Lydia aceita e pede ao coronel a guarda do garoto, prometendo guiá-lo e treiná-lo. O coronel concorda, desde que isso não atrapalhe suas obrigações. Todos comemoram e Lydia promete que nunca vai abandoná-lo e que vai ensiná-lo tudo que sabe, se tornando oficialmente sua mestra. Após isso, vemos os acontecimentos 6 anos depois, em um campo de batalha. Agora o Ray já faz parte das forças de Lydia e possui seus poderes desenvolvidos, se tornando uma arma eficiente do exército. Após uma missão, todos recebem um relatório do coronel, avisando que a situação ficará muito mais perigosa. Os soldados oferecem ao Ray a chance de se retirar para salvar a sua vida, já que ele ainda é muito jovem. Ele recusa, dizendo que abandonar o grupo iria contra tudo que Lydia lhe ensinou, e afirma que todos ali são sua família e que permanecerá ao lado deles, aconteça o que acontecer. Mais tarde vemos o momento em que Howard morre, levando Ray a entrar em um estado de fúria e desespero, e acaba por liberar todo o seu poder. Voltando ao presente, onde ele finalmente desperta após desmaiar, ele está com Lydia durante a noite. Ela diz estar feliz por ele ter acordado. Ray pede desculpas por ter usado a chave de Cronos para liberar todo o seu poder, mas Lydia fala para ele não se preocupar, apenas evitar usá-la com frequência. Ele imediatamente pergunta sobre seus amigos. Apesar de estarem bem cansados, todos estão bem e se recuperando. Lydia se despede e pede que ele a visite quando puder. Carla também sai, mas Abby permanece. Ela explica que inicialmente foi contra a entrada dele na academia, pois sabia que um plebeu sofreria discriminação. No entanto, Lydia insistiu muito, afirmando que Ray era extremamente poderoso. Lydia queria que ele tivesse uma vida diferente, longe da guerra e da morte, para viver como um jovem normal, fazer amigos e encontrar sua própria felicidade. Ray se surpreende ao ouvir tudo isso. Abby reforça que ele deve viver cercado de amigos e pessoas boas, pois esse é o desejo da sua mestra e também o dela. Depois disso, ela se retira. Seus amigos entram para visitá-lo e ele diz que está tudo bem. Ele pede desculpas por ter escondido seu segredo. Finalmente revela a verdade. Ele é um dos grandes feiticeiros, mais especificamente o grande feiticeiro de gelo. Ele explica que adquiriu esse poder após um superaquecimento ocorrido em uma batalha, um fenômeno mágico fora de controle. Hoje ele usa a chave para selar quase todo o seu poder, por isso ele parece não ser tão habilidoso com magia. O Ray começa a questionar se realmente merece amigos como eles, já que seu passado está manchado de sangue. Rose segura sua mão e o conforta. Eve e os outros também o apoiam, dizendo que querem continuar sendo seus amigos e que o passado não importa, apenas o presente.
Albert. Emocionado, Ray agradece a todos. Mais tarde naquela noite, alguém entra silenciosamente em seu quarto. Se trata do Albert, visivelmente envergonhado. Ele pede desculpas por tudo que fez. O Ray aceita sem guardar ressentimentos e diz que Albert deve primeiro perdoar a si mesmo, pois nunca é tarde para recomeçar. Motivado, Albert agradece o conselho. No dia seguinte, a diretora anuncia que por motivos pessoais, Gray deixou a academia. Ela apresenta a nova professora. Se trata da Caroline, antiga companheira de Lydia no exército, e alguém que aparentemente já foi apaixonada pelo Ray no passado, e possivelmente ainda é. Isso deixa toda a turma completamente surpresa, principalmente o próprio Ray. No início das novas aulas, Caroline começa a explicar o torneio dos feiticeiros mágicos, falando que ele está prestes a começar. Ela detalha o processo de seleção, no qual 16 participantes foram escolhidos entre as 3 academias. Também explica que cada academia possui uma especialização diferente. A academia do Ray é focada em magia, enquanto outras são especializadas em combate com esgrima. No entanto, a professora lança um charme pro Ray para chamar a sua atenção. E nisso ela continua falando, mas isso faz o Ray perder a paciência. E sem pensar 2 vezes, ele corre até o escritório de Abby. Lá ele protesta contra a inclusão da Carol como tutora da academia. Porém, Abby responde que não pode fazer nada a respeito, já que Carol é uma feiticeira muito poderosa, além de cumprir todos os requisitos necessários para ocupar o cargo. Dessa forma, a única coisa que resta ao Ray é suportar a presença dela. Depois disso, ele vai passar um tempo observando alguns alunos treinando esgrima. Entre eles está Rose, que também está treinando suas habilidades com espada. No entanto, Ray percebe algo diferente no rosto dela, pois ela parece um pouco preocupada. Tudo isso acontece porque ela teve uma reunião com seu pai, que exigiu que Rose não perdesse o campeonato de feiticeiros de forma alguma. Além disso, por questões de orgulho familiar, seu pai também exigiu que ela não perdesse contra a Ariane, membro da família Al Green. Também vemos o Ray conversando com as garotas do jardim de Rebecca e com Dina sobre a Ariane e o quão forte ela é. Dina comenta que certa vez a viu treinando e achou ela extremamente forte. Sem dúvidas, seria uma excelente rival para Rose, já que de acordo com a tabela de posições, as duas deverão se enfrentar. Voltando ao coliseu de treinamento, o Ray continua observando Rose treinar enquanto ela enfrenta Albert. Como esperado, ela vence a luta. Mesmo assim, Albert garante a 2ª posição. Além disso, Ray percebe uma mudança muito grande no comportamento de Albert, que já não é mais aquele garoto irritante de antes. Ainda assim, Rose continua com aquela expressão que preocupa muito Ray. No dia seguinte, Ray aproveita o momento em que encontra Rose sozinha, e sem precisar perguntar mais nada, já entende a fase de frustração pela qual ela está passando. Então ele diz que se ela quer se tornar mais forte, terá que aceitar que ele a treine. Para isso, ele usará o livro que sua professora lhe deu, pois ali existe um manual completo de treinamento, o mesmo estilo que o Ray usou quando era criança para alcançar a força que possui hoje. Rose fica muito animada e aceita se tornar aluna do Ray. No entanto, ele avisa que o treinamento será extremamente difícil e que ela precisará ser muito forte. Após isso, vemos um pouco da história de Rose e Ariane. Elas se conheceram quando eram crianças muito pequenas, e foi Ariane quem convidou Rose para brincar. A partir daí, desenvolveram uma amizade muito forte, passando a fazer tudo juntas a ponto de prometerem que seriam melhores amigas para sempre. Porém, tudo mudou no dia em que tiveram um duelo amistoso de esgrima, no qual Ariane venceu. Mesmo assim, Ariane tentou agir como uma boa amiga e estendeu a mão para ajudar a Rose a se levantar, mas Rose a ignorou, levada pelo orgulho e pela frustração. Desde aquele dia, as duas começaram a se afastar. Voltando ao presente, vemos a Rose. Ela está prestes a encontrar o Ray para iniciar o treinamento. Ele aparece usando uma máscara e começa a dar ordens para Rose, pois agora ele é seu mestre. Como é o primeiro treino, ela precisa correr 20 km para aquecer. Nos dias seguintes, o Ray passa a treinar a Rose de forma extremamente intensa, desde o amanhecer até o anoitecer. Rose é submetida a treinamentos rigorosos, sempre supervisionada pelo seu professor. Em uma dessas noites, quando finalmente chega ao quarto para descansar, ela adormece quase imediatamente ao tocar na cama. Enquanto dorme, tem um sonho bastante peculiar, no qual o Ray aparece tentando seduzi-la. No entanto, o sonho é interrompido pelo próprio Ray, que acorda ela bem cedo para continuar o treinamento. Nesse momento, Rebecca e Dina chegam ao local e ficam surpresas com o comportamento estranho do Ray, ainda mais por ele estar usando uma máscara. Antes que ele pudesse responder, percebe que Rose tentava fugir dele, então ele sai correndo atrás dela para
para impedir que escapasse do treinamento, mas tudo foi em vão, pois Rose consegue fugir. Mesmo assim, o Ray não desiste e continua sua busca. Durante o caminho, ele encontra Albert, que está angustiado por ainda se sentir impotente por não conseguir ficar mais forte. Ray o aconselha a não se preocupar tanto e levar as coisas com mais calma para esclarecer suas dúvidas. Depois disso, ele continua procurando Rose. Para encontrar ela logo, ele utiliza uma técnica de rastreamento e consegue localizar onde ela estava escondida, levando ela à força de volta para o campo de treinamento. Um tempo depois, o Ray se reúne com um grupo de caçadores e pede que todos formem um grupo de torcida para torcer pela Rose. Eles aceitam imediatamente para ajudá-la. Nesse momento, o líder entrega ao Ray uma bolsa com algo que ele havia pedido anteriormente. O homem comenta que acha estranho o Ray estar comprando esse tipo de coisa. Enquanto isso, vemos Rose treinando com Clarice e Elisa. De repente, uma nova garota aparece na academia. Ela observa o treinamento de Rose e a parabeniza, incentivando ela a continuar. Mas essa garota misteriosa não diz mais nada e vai embora. Na verdade, essa garota é o próprio Ray disfarçado. Ele havia pedido ao líder dos caçadores um uniforme feminino da academia Dion, pois planejava se infiltrar na academia sem ser reconhecido. Durante a infiltração, ele encontra uma garota chorando. Ela diz que não conseguia encontrar sua irmã mais velha. Então Lily, ou melhor, o próprio Ray, decide ajudá-la a procurar. E assim, o Ray passa a usar o nome Lily para poder participar e competir na academia. Então Ray e a garota vão procurar a irmã mais velha. E quando a menina finalmente a reconhece, Ray percebe que se tratava da Ariane. As duas se sentam para conversar por um tempo. No entanto, a Ariane é muito esperta e percebe que o Ray é uma nova aluna na academia. Então diz para ele ir ao ponto e parar de tentar enganá-la. Aproveitando a situação, Ray deixa de falar com a sua voz feminina e passa a conversar com sua voz verdadeira, o que inicialmente deixa a Ariane completamente confusa. O Ray então explica que alterou sua aparência e sua voz graças a um feitiço que estava testando. Depois disso, ele se apresenta com seu nome verdadeiro. Embora Ariane tente entender a situação, continua bastante confusa. Mesmo assim, ela agradece por ele ter cuidado da sua irmã mais nova e aproveita para desafiá-lo para um duelo de esgrima, pois ouviu rumores de que ele é um excelente espadachim e quer comprovar isso pessoalmente. Durante esse pequeno confronto, os dois continuam conversando. Nesse momento, Ray conta que está treinando uma amiga chamada Rose, um nome que imediatamente parece familiar para a Ariane. Ele explica que Rose está treinando arduamente porque pretende derrotá-la e que foi justamente por isso que ele se infiltrou na academia dela, avisando que Rose provavelmente a fará provar o gosto da derrota. Depois disso, Ray retorna à sua academia de tarde e segue até o campo de treinamento onde Rose está. De longe, ele grita dizendo que ela trabalhou duro e a parabeniza. Rose, ao se virar, fica extremamente impressionada. Ela percebe que aquela garota fala exatamente como Ray, então ele explica que estava em uma missão e por isso precisou usar aquele disfarce, mas que na verdade era ele. No dia seguinte, Ray e seus amigos vão até a casa da professora dele, pois ele havia prometido apresentá-la aos seus novos amigos. Quando chegam, todos se apresentam e conversam por um tempo. Depois disso, a mestra dele pede para falar com Rose em particular. Enquanto elas se afastam, Ray e a empregada vão até a cozinha preparar café para os convidados. Lá, a empregada conta a Ray que ouviu um rumor preocupante. Aparentemente, os Anjos da Morte têm se movimentado dentro do Império nos últimos dias. O Ray pergunta o que um grupo de assassinos estaria fazendo por ali. Ela responde que isso não é o mais importante. O preocupante é que eles parecem estar planejando algo muito perigoso. O evento dos feiticeiros está prestes a começar, e nesse evento várias famílias nobres se reúnem. Por isso ela alerta que provavelmente os Anjos da Morte estão atrás de alguém da nobreza. Depois disso, Ray e seus amigos retornam à academia, e Rose continua seu treinamento normalmente. O Ray então acredita que ela já está pronta para realizar o teste final. Nesse teste, Rose deverá enfrentar o próprio Ray sem restrições. O objetivo dela é arrancar as pétalas da rosa presa ao peito dele, usando sua espada. Caso consiga, ele lhe dará uma medalha como prova da sua vitória. Após isso, vemos a diretora da academia fazendo o discurso de abertura do evento dos Cavaleiros Mágicos. Também são apresentados todos os jovens feiticeiros participantes. Entre eles está Rose, usando a medalha que o Ray prometeu entregar caso ela passasse no teste. Nas arquibancadas, vemos todo o grupo de caçadores vestidos de forma bem peculiar, pois isso fazia parte de um plano do Ray para animar Rose durante a competição. Assim, o torneio começa. Chega a vez de Rose, que precisa enfrentar um garoto que aparenta grande habilidade com a espada.
escada. Rose é incentivada pelo Ray e pelo grupo de caçadores musculosos vestidos de rosa. Enquanto isso, a diretora Abby vai ser a árbitra da luta e explica as regras para eles. A principal delas é que perde quem sair da arena, ou quem tiver a rosa presa ao peito destruída. Após isso, ela manda os competidores se prepararem e aguardarem o sinal de início. Quando Abby dá o sinal, a luta começa, mas não dura muito. Rose utiliza rapidamente um feitiço de fogo para queimar a rosa do adversário, vencendo a luta instantaneamente. Enquanto todos comemoram sua vitória, o Ray se afasta por um momento para assistir a luta de Albert. Ele vai enfrentar a Ariane. O combate começa, mas as coisas não vão bem para o Albert, pois a Ariane se mostra uma oponente extremamente difícil. Em determinado momento, o Albert consegue contra-atacar e quase vence, chegando a lançar a arma de Ariane para o alto. Mesmo assim, ela reage rapidamente, bloqueia o ataque e contra-ataca com força suficiente para arremessá-lo para fora da arena. Assim, Ariane conquista a vitória. Enquanto o público comemora nas arquibancadas, algo muito perigoso acontece dentro das instalações. O Ray passa a ser perseguido por alguém que parece ser membro dos Anjos da Morte. Quando está prestes a ser atacado, ele consegue se virar a tempo. Nesse instante, percebe que algo estranho está acontecendo. No fundo, ele ouve sons de sofrimento, e um líquido roxo incomum aparece no chão. Ele se coloca em posição de combate, esperando o pior. No entanto, para sua surpresa, a pessoa que se aproxima é o presidente do clube de caçadores. Em seguida, vemos Abby, Carol e a mestra do Ray sentadas na mesa. Aparentemente, elas esperam por ele. Abby então diz que finalmente o descobriu. Antes de explicar melhor, ela começa falando sobre a família A. Essa família é responsável pela agência de inteligência do reino, e a mestra do Ray é uma das melhores integrantes dessa organização. O Ray também é agradecido por cuidar do irmão de Carla, que na verdade é o presidente do clube. Seu nome é Lex, que então se apresenta formalmente. Depois disso, Abby revela que tem pessoas infiltradas no torneio. O Ray deve proteger as filhas das grandes famílias e os estudantes, pois certamente acabará encontrando os infiltrados. Também é revelado que Lex é o chefe da segurança e pode ajudá-lo caso algo aconteça. Enquanto isso, as lutas continuam, e o Ray recebe a notícia que Rose está tendo dificuldades, pois ainda está muito cansada da luta do dia anterior. Ela nem quer contar aos amigos o que está acontecendo. Também vemos o combate de Lucas Frost, que choca todo o estádio ao durar apenas 2 segundos. Naquela noite, enquanto Eve treinava com Ray, ambos percebem que ele está preocupado com Rose, então Eve sugere que ele vá visitá-la. Do lado de fora do quarto de Rose, eles e Clarice o encontram, e preocupadas pedem que ele a ajude, dizendo que talvez ele seja o único capaz de ajudá-la naquele momento. O Ray então decide conversar com ela através da porta, já que acredita que ela não queira sair. Ele fala com sinceridade, dizendo tudo o que sente. Conta que se preocupa em não ferir o coração dela, e que teme ter tomado decisões erradas, motivo pela qual ela acabou fugindo antes. Mas agora deseja consertar as coisas, e conhecer verdadeiramente o coração dela. Após ouvir suas palavras, Rose abre a porta silenciosamente e pede para que ele entre. Já dentro do quarto, Rose confessa que não tem mais forças para continuar fingindo. Durante todo esse tempo, ela estava apenas tentando corresponder às expectativas dos outros e não às próprias. Ela vivia imaginando aquilo que os outros esperavam dela, apenas para se sentir digna de ser a filha da família Rose. Depois disso, ele diz a ela que, comparado a tudo que ela viveu, sente que não sabe nada sobre o sofrimento dela. Ray responde que não faz sentido comparar o passado das pessoas, nem medir o sofrimento de cada um, mas que apesar da dor que ela enfrentou, ela conseguiu se tornar mais forte e sempre se esforçou. Ao ouvir isso, ela acaba concordando com ele, dizendo que ficou ferida por muito tempo, e que sempre se perguntou por que continuava vivendo carregando tanta dor dentro de si. Mas então ele e seus amigos apareceram, fazendo com que ela acreditasse que ainda poderia conquistar algo, e ela realmente conseguiu. Ela diz que se vencer o torneio, talvez finalmente consiga se tornar alguém. Mesmo assim, sente que não é capaz de derrotar Ariane. Após dizer isso, Rose começa a chorar e pergunta a Ray por que ainda está viva. Ela explica que tentou criar uma versão melhor de si mesma, mas nunca sentiu que estava à altura da Ariane. Ray responde que viver por si só não possui um significado definido e que a existência não tem um sentido absoluto. Ainda assim, os humanos podem encontrar seus próprios motivos para viver, criando assim sua própria razão de existir. Por fim, ele diz que deseja continuar vivendo ao lado dela. Depois dessas palavras, Rose fica pensativa por uns instantes e, entre lágrimas, pergunta se realmente não importa para ele permanecer
permanecer ao lado dela, mesmo quando ela se sente tão fraca. Ele responde que nada disso importa para ele, e que justamente essa é a verdadeira Amélia Rose. A conversa termina com um abraço e mais lágrimas de Rose, que agora sente nascer uma nova esperança. Depois disso, Ray permanece ao lado dela até que ela adormeça profundamente. Enquanto isso, ele relembra o final do treinamento, mostrando que Rose conseguiu desbloquear uma nova habilidade e que ele confiava plenamente que ela alcançaria a vitória. No dia seguinte, está prestes a começar a final da categoria iniciante, e as finalistas são Ariane e Rose. Também vemos que o torneio está sendo assistido pelos pais dela. Em seguida, o Ray chega às arquibancadas e encontra seus amigos, que perguntam se Rose já está bem. Ele responde que sim e agradece pela ajuda deles. Depois disso, ele fala que vai entregar sua rosa para Rose. Após isso, vemos Clarice correndo para o torneio, pois já estava bastante atrasada, sem perceber que alguém estava seguindo ela. Logo depois, vemos o Ray com Rose já preparada para a luta. Antes dela entrar na arena, ele pede mais um abraço, e dessa forma deseja boa sorte para ela. Em seguida, vemos Lex agindo de forma bem estranha. Quando encontra Ray, ele conta que Clarice e 8 estudantes nobres desapareceram repentinamente. Enquanto isso, Lex vai verificar como Lydia e os outros estão antes de se juntar a ele. Assim, a luta final está prestes a começar. A Ariane demonstra felicidade ao reencontrar Rose e afirma que será a vencedora. Rose decide ignorar os comentários e se prepara para lutar. Sem perder tempo, a batalha começa. A Ariane joga sua espada no chão e logo depois invoca uma magia em seus punhos chamada Ogro, aumentando drasticamente sua força e pedindo que Rose use todo o seu poder. Rose não consegue ativar suas habilidades a tempo e acaba recebendo uma grande quantidade de golpes e ataques da Ariane. Enquanto isso acontece, é explicado que a Ariane está utilizando um dos seus feitiços únicos, focado principalmente no fortalecimento físico. Rose continua sendo atingida por ataques extremamente poderosos. Quando tudo parecia perdido, ela finalmente consegue ativar a sua nova habilidade, causando uma grande explosão, semelhante a um feitiço em forma de borboleta. De repente, Ray está em um lugar que parece ser um porão. Lá, ele encontra Clarice junto aos 8 estudantes nobres desaparecidos. Clarice desperta sem entender como foi parar ali. Logo depois, o local é coberto por uma estranha camada mágica, e descobrimos que se trata de um feitiço de interferência espacial, o que deixa Clarice bastante chocada. O Ray então explica que alguém isolou aquela área do mundo exterior. Nesse momento, um grupo de inimigos surge do chão atrás deles. Sem muitas opções, o Ray decide levar Clarice para um lugar seguro, e enquanto faz isso, libera a chave de Cronos, iniciando sua batalha contra os inimigos. Enquanto isso, no torneio, Rose consegue continuar enfrentando a Ariane, porém, para o azar das duas, a magia delas é subitamente anulada, assim como toda a magia ao redor da arena. Carol percebe rapidamente e conclui que se trata de um campo de anti-magia causado pelo Ray. Enquanto isso, no porão, os inimigos tentam fugir rapidamente, mas o Ray congela tudo ao redor, conquistando uma vitória absoluta. Depois disso, Lex chega perguntando se está tudo bem. O Ray responde que estão todos seguros e que os inimigos foram derrotados. Ele então diz a Lex que a situação já está sob controle e que vão voltar rapidamente para assistir a luta de Rose, enquanto leva a Clarice consigo. De volta ao torneio, vemos que ambas as lutadoras estão extremamente cansadas, mas nenhuma delas desiste. Nesse momento, a Ariane decide usar sua arma secreta chamada Centelha Ogra, uma versão mais completa e aprimorada do seu feitiço anterior. Iluminando todo o campo de batalha, ela declara que agora utilizará todo o seu poder. Rose fica surpresa ao perceber que a Ariane ainda podia se tornar mais forte. Quase instantaneamente, a Ariane se move em alta velocidade para trás dela e a atinge sem dificuldade. As explosões de Rose já não representam mais um problema, e o poder completo de Ariane parece praticamente invencível. A Ariane então desfere o que parece ser o golpe final, lançando Rose pelos ares enquanto todos observam. Ela cai no outro lado do campo de batalha. Nesse momento, tudo parece indicar o fim da luta. Enquanto está caída, Rose começa a refletir sobre tudo, percebendo que, embora não quisesse desistir, o seu corpo já não respondia mais. Enquanto lembrava disso, pensava que todos os seus amigos, incluindo Ray, estavam ao seu lado. Segundos depois, esse pensamento é interrompido por um grito. O grito era do Ray, que dizia para ela se levantar, dando assim uma nova esperança a Rose. Depois disso, Rose parece conseguir desbloquear um novo feitiço, lançando um raio de borboletas rosas em direção ao céu, causando um enorme impacto em todos que a assistiam. A Ariane não consegue acreditar no que está vendo, enquanto Rose afirma que agora será impossível
tocá-la, continuando assim o combate. Em seguida, ela lança um feitiço chamado Efeito Borboleta. Esse feitiço se mostra extremamente eficaz, pois teleporta a Ariane para diferentes pontos dentro do campo de batalha. Rose novamente afirma que será impossível tocá-la, já que todos os ataques da adversária não estão funcionando. Carol comenta que aquilo parece ser um conceito original baseado em interferência, um tipo de magia muito particular que praticamente não é mais utilizada naquele mundo. Esse feitiço também é conhecido como manipulação da probabilidade. Em termos simples, ele interfere nas relações que deveriam acontecer, ou seja, qualquer golpe destinado a acertá-la acaba sendo deslocado. Por esse motivo, não importa o quanto a Ariane tente, ela nunca consegue alcançá-la, tornando Rose praticamente invencível naquele momento. Sem dificuldades, Rose retoma o combate, mas quando a vitória parecia próxima, seu nariz começa a sangrar. Para seu azar, o feitiço exige um enorme esforço físico, e ela corre o risco de sobrecarregar o seu engrama. Logo depois, ela começa a tossir sangue e demonstra estar completamente exausta. Mesmo assim, continua determinada a não perder. A Ariane então ataca com grande força, conseguindo acertar um golpe no rosto de Rose. Imediatamente, Rose contra-ataca e consegue quebrar parte da armadura da adversária. A luta continua sob os gritos da plateia e o incentivo dos amigos de Rose. Após algum tempo, ambas estão extremamente cansadas e parece que nenhuma conseguirá continuar por muito mais tempo. Então elas decidem realizar um último ataque para definir a vencedora. Nesse momento, vemos que a flor de Ariane é completamente destruída. Pouco tempo depois, a Ariane desperta apoiada nas pernas de Rose. As duas conversam brevemente e a Ariane diz que Rose se tornou muito forte, o que faz Rose começar a chorar. Confusa, a Ariane pergunta por que ela está chorando, já que venceu a luta. Rose responde que tudo foi graças aos seus amigos, que a motivaram e a ajudaram a chegar até ali. Ela também admite que a Ariane teve grande importância em sua evolução, pois sempre esteve à sua frente como um objetivo a alcançar. As duas acabam chorando juntas e finalmente se reconciliam. Com um grande sorriso, a Ariane parabeniza sua amiga. Assim, a luta termina e Rose é declarada campeã da categoria. Logo depois, todo o público começa a celebrar sua vitória, e até mesmo o pai de Rose acaba aplaudindo o triunfo da filha. Dessa forma, o torneio chega ao fim, e vemos um encontro entre o pai de Rose e o pai de Ariane. Ele a parabeniza pela grande vitória de sua filha, enquanto o pai de Rose demonstra confiança no futuro dela. Depois disso, ambos seguem juntos. Em seguida, vemos o Ray e Rose na sala de recuperação, onde Rose comenta que o tempo realmente passou muito rápido. Apesar dos momentos difíceis, ela fica nervosa ao lembrar das palavras que Ray lhe disse anteriormente. Para mudar de assunto, ela pergunta se ele já sabia qual era o verdadeiro poder dela. Ele responde que não completamente, pois só conseguiu perceber parte disso durante os treinos. O Ray comenta que consegue ver o talento que ela possui, mas antes de continuar é interrompido pela Rose, que afirma que tudo foi resultado do seu próprio esforço. Ele concorda, explicando que feitiços originais normalmente não surgem por acaso, e nem sem propósito, o que prova que ela vem se esforçando há muito tempo. Após essa explicação, Ray a parabeniza. Em seus pensamentos, Rose reflete sobre tudo que viveu, percebendo que se não fosse pelo Ray, provavelmente ainda estaria presa às expectativas da nobreza, limitando-a a si mesma e vivendo apenas entre lágrimas e frustrações. Depois daquele dia, Rose passa a enxergar o mundo ao seu redor de outra forma. Por exemplo, o céu azul, aceitando que não é mais um pássaro preso à nobreza. Agora ela pretende viver livremente no vasto mundo ao lado das outras pessoas. Mais tarde, chegamos ao final do torneio dos Cavaleiros Mágicos. A favorita do título é a Rebecca, que dessa vez enfrenta Lucas Frost. A luta final começa e enquanto Ray observa de longe, percebe que Rebecca utiliza um feitiço bastante peculiar, aparentemente capaz de mostrar alguns segundos do futuro. Imediatamente, Frost lança seu primeiro ataque, uma técnica secreta que cobre todo o campo de batalha com uma escuridão absoluta. Com apenas um golpe, Frost destrói a rosa de Rebecca. Então é revelado o nome da sua técnica, Brilho da Escuridão. O estádio inteiro fica em choque e mergulha em silêncio absoluto, até que Frost agradece ao público, provocando uma explosão de gritos e surpresa. Assim, Lucas Frost é declarado campeão da categoria principal. Depois disso, Frost se aproxima do Ray e os dois trocam algumas palavras. Ele pergunta se o Ray é o Mago do Gelo. O Ray responde que não sabia que o título havia mudado de dono. Frost fica surpreso por ter sido descoberto tão rapidamente. O Ray explica que era impossível não perceber após ver sua técnica secreta. Ele então pergunta qual o sentido de alguém como Frost competir em um torneio estudantil. Frost responde que queria mostrar seu
poder, e também deseja enfrentá-lo para provar que é o feiticeiro mais forte. Mas antes disso, Ray precisa dominar completamente seu poder. Assim é confirmado que Frost também é um dos 7 grandes feiticeiros. Antes de ir embora, Frost diz que se quiser lutar com toda a força, o Ray precisa primeiro corrigir o superaquecimento do seu Enigma, e que ele tem até o próximo ano para isso. Após isso, vemos Carol um pouco triste pelo fim do torneio. Enquanto caminha, ela está acompanhada por Lydia e Abby. Em seguida, vemos o grupo de inimigos que havia atacado Ray dias antes. Abby pede para Carol finalizar o interrogatório, e então utiliza um feitiço chamado Terras das Maravilhas, que permite a Carol assumir o controle do corpo deles. Sem perder tempo, pedem que ela vá direto ao ponto. Antes que consigam revelar qualquer informação, os inimigos começam a gritar de dor e suas cabeças explodem, indicando que o Império não permitiria que segredos fossem facilmente revelados. No dia seguinte, acontece a cerimônia do encerramento do torneio, com todos os participantes sendo aplaudidos e parabenizados. A cerimônia termina com o discurso da presidente da organização. Abby Garnet agradece aos participantes pelas batalhas de altíssimo nível, e também ao público presente, encerrando oficialmente o torneio daquele ano. No dia seguinte, voltamos à escola, onde o Ray está ajudando a organizar o festival cultural. Ele propõe que sua turma monte um café temático com os empregados. Como esperado, a maioria do grupo recusa a ideia. Logo depois, vemos o Ray e a Rosie discutindo o festival, já que todas as turmas e clubes precisam aprovar seus projetos por votação. Ray pergunta o motivo do interesse dela em organizar o evento. Ela então apresenta uma lista explicando a ideia do café e pede ajuda para convencer o restante do grupo, principalmente porque são muito aristocratas. Rosie explica que os empregados são conhecidos por sua lealdade e que seus uniformes são extremamente elegantes. Ray complementa dizendo que esse estilo deveria ser algo normal e que aqueles que vivem nas sombras dos seus mestres também deveriam ser reconhecidos. Então Carol aparece usando um uniforme de empregada para demonstrar como seria, deixando todos bastante surpresos. Felizmente, o plano deles consegue votos suficientes. De repente, Dina aparece com mais notícias. Aparentemente, Rebecca havia causado uma grande confusão. A Rebecca noivou. Depois disso, descobrimos que aquilo era uma lembrança do passado. E logo retornamos ao presente. Vemos o pai de Rebecca assinando documentos relacionados a um casamento arranjado, garantindo que sua filha estaria segura. Em seguida, vemos um homem sendo assassinado por alguém conhecido como Glutão, que aparentemente mata suas vítimas para absorver sua essência humana e mágica. Ao lado dele está outra figura misteriosa, capaz de controlar os mortos com sua magia. Ele comenta que precisam de um recipiente para alcançar um poder ainda maior. O Glutão pergunta se ele está se referindo à garota, que depois descobrimos que é a Rebecca. Ele confirma, dizendo que teve certeza disso após observá-la durante o torneio dos Cavaleiros Mágicos, finalizando ao afirmar que finalmente sua vingança está prestes a começar. Na manhã seguinte, estamos na casa de Rebecca, onde Ray vai visitá-la. Ela pergunta se ele já havia descoberto, e ele responde que sim, ele deseja muita felicidade. Rebecca conta que continuará indo à academia até conseguir se formar. O Ray diz que sem ela, a academia não seria a mesma, então aquilo é uma ótima decisão. Depois disso, ela lhe estende a mão agradecendo por tudo, mas podemos ver que o Ray percebe algo diferente no olhar de Rebecca, embora naquele momento ele não pareça se preocupar. Voltando para Rosie e Elisa, elas estavam procurando todas as coisas necessárias para o café das empregadas. Aparentemente, Rosie pediu para Elisa fazer todos os vestidos para o festival. Ela responde que pode tentar, mas que seria bastante difícil fazer tudo sozinha. Seria mais fácil de terminar se tivessem mais pessoas ajudando. Rosie também pergunta se ela participaria do tema usando o vestido, já que não havia motivo para se opor a uma roupa tão adorável. Isso deixa ela bastante nervosa, e ela responde que sente que os vestidos mostram demais as pernas e também o peito, por isso ficaria muito envergonhada em usá-lo. Rosie diz que já estava ansiosa pelo dia em que ela o vestiria. Elisa acaba pedindo ajuda ao Ray para conseguir se livrar do assunto, mas ao ver a situação ele decide apoiar Rosie, dizendo que também estava esperando pelo dia em que ela usaria o vestido, já que sua aparência parecia muito adorável para ele. Todas essas palavras acabam deixando Elisa muito nervosa, mas ela acaba aceitando. Nesse momento faltam apenas alguns dias para o início do festival, então os preparativos já estão em andamento. Ao entrar na sala, Ray fica impressionado ao ver o esforço de todos na decoração. Um colega de classe responde que isso está acontecendo porque todos estão muito entusiasmados e determinados, já que queriam fazer do festival um grande sucesso. Albert também diz a ele que graças às suas palavras e à sua paixão, todos conseguiram essa grande motivação. O
o que deixa ele bastante surpreso com o que haviam alcançado. E realmente ninguém esperava ver algo assim. O grupo está realmente muito unido. Depois disso, Albert também comenta que não nega que todos os homens querem ver as garotas com aquele vestido. Mais tarde naquele dia, vemos o Ray entregando toda a documentação necessária para tornar o café das empregadas uma realidade. Mas antes de sair da sala, ele percebe que ainda há poucos membros do conselho estudantil presentes, já que apenas Dina e Rebecca estão ali. Rebecca explica que a maioria dos membros deixou de comparecer por causa do seu noivado. Então é revelado que uma das integrantes do conselho, chamada Córnea, responsável por editar os registros do conselho, acabou saindo, pois ela era originalmente a noiva do homem que vimos antes, chamado Ivan Bernstein. Rebecca explica que agora ele é seu noivo e que, em resumo, ela acabou ficando com o futuro marido que pertencia a Córnea. Depois disso, os demais membros começaram a se afastar pouco a pouco e passaram a falar mal dela. Ela diz que por esse motivo agora apenas as duas cuidam de todo o trabalho. O Ray imediatamente pede que permitam que ele as ajude. Rebecca fica confusa, já que ele deveria estar ajudando sua própria turma com o festival. Ele responde que as duas o ajudaram desde que ele chegou na escola e que por isso queria retribuir o favor. Isso as deixa bastante animada, e Dina pede para Rebecca aceitar, pois com a ajuda dele conseguiriam terminar todo o trabalho. Rebecca acaba aceitando e diz que contará com sua ajuda. Depois disso, Ray sai da sala, mas ele é alcançado pela Dina, que quer lhe pedir um favor. Ela diz que suspeita que há algo muito estranho no noivado de Rebecca, já que ninguém havia falado sobre isso antes e tudo aconteceu de forma muito repentina. Além disso, a família Bradley pertence a uma das 3 grandes famílias, o que torna a situação ainda mais suspeita. Mesmo quando pergunta diretamente a Rebecca, ela não diz nada. Dina explica que não consegue investigar muito sobre o assunto e acredita que ele talvez consiga, por isso pede que ele não se afaste de Rebecca. O Ray aceita sem reclamar. À noite, Ray decide visitar sua professora sem avisar previamente. Depois de perguntar o que estava acontecendo, ele comenta que quer saber mais sobre o noivado da família Bradley. A professora, embora conheça o nome de Ivan, não parece saber muitos detalhes, então pergunta à sua empregada. Ela responde que a família Bernstein atua nas chamadas altas esferas. Suas habilidades mágicas os colocam em outro nível, até mesmo entre as 3 grandes famílias, e por isso não haveria nada suspeito no noivado de Rebecca. A professora interrompe, dizendo que, considerando a idade de Rebecca, é normal que algo assim tenha sido decidido. Em seguida, Carla pergunta se poderia investigar mais a fundo o assunto, dizendo que precisaria de pelo menos uma semana. Ray agradece pela ajuda e então muda o assunto para o que ele vai fazer no festival. A professora fica bastante confusa ao ouvir que ele abrirá um café de empregadas e pergunta o motivo. Ele responde que é porque todo mundo gosta desses uniformes. Ela então pergunta se ele também gosta disso e ele responde que sim, e que gosta muito do uniforme que Carla usava, deixando os dois bastante constrangidos e nervosos. Ele explica que quando Rose contou o plano do café, a primeira imagem que veio à sua mente foi Carla vestida daquela forma, o que deixa ela ainda mais nervosa e sua professora bastante irritada. Sua mestra pergunta se ele iria gostar se ela usasse um uniforme desse também. Ao ouvir isso, ele começa a rir, pois não consegue imaginar sua professora usando um desses uniformes. Mas antes que continuasse zombando, ele é preso por enormes estacas de gelo, e vemos sua professora extremamente furiosa, perguntando se ele quer morrer. Imediatamente, Ray pede desculpas por ter sido desrespeitoso. Depois disso, ela fala que Carla e ela também participarão do festival, deixando Ray muito feliz e agradecido. Em seguida, vemos o quarto de Rebecca, onde ela estava tomando banho, mas de repente seu olho direito começa a sangrar, mostrando imagens do que parecia ser uma guerra de muitos anos atrás. Porém, isso acaba sendo um sonho, no qual Rebecca não entende por que Ray sempre aparece. Após isso, Rebecca olha para o espelho e não entende por que seus olhos estão brilhando. Antes que pudesse continuar pensando, ela é interrompida pela sua irmã Maria, que percebe que a toalha que Rebecca está usando está cheia de sangue. Ela pergunta o que aconteceu e Rebecca responde que foi apenas um pequeno sangramento no nariz. Ao ouvir isso, Maria diz que não é algo comum vindo dela. Para evitar mais perguntas, Rebecca decide ir para a cama e fala para sua irmã que deve ser algo passageiro. Antes de sair, Maria comenta que aquilo pode ter relação com o noivado, mas Rebecca apenas responde que não está acontecendo nada. Sendo prima de uma das 3 famílias, ela sente o peso da responsabilidade sobre si e espera que um dia possa encontrar o amor, deixando Maria sozinha no corredor. Embora pareça que Rebecca não está
está afetada quando chega ao seu quarto. Assim que se senta, começa a chorar sem conseguir se controlar. Depois disso, podemos ver um pouco do passado de Maria, onde ela era discriminada pelo tom da sua pele e seu cabelo tão branco. Nas lembranças vemos como Maria era muito apegada a Rebecca, perguntando se ela realmente era estranha. Rebecca responde que não, dizendo que Maria era muito bonita graças ao seu tom de pele, além do seu cabelo branco e aos seus olhos vermelhos que tornava ela uma mulher bela. Momentos depois avançamos no tempo e vemos Maria entrando na adolescência. Ela faz piercings nas orelhas, deixando sua mãe bem triste, pois dizia que uma filha daquela família não deveria se vestir daquela maneira e que ela deve aprender com Rebecca. É nítido que a família sempre quis que Maria fosse que nem sua irmã, refinada e atraente, alguém que pudesse ser exibida aos outros sem vergonha. Maria deixa claro que quer que a deixem em paz e diz que eles nem deveriam se preocupar em criar um fracasso como ela. Depois disso, percebemos que Maria sempre criticava sua própria aparência e se perguntava por que não podia ser mais parecida com sua irmã. Mais tarde chegamos ao momento em que Maria descobre o noivado da Rebecca. Apesar de estar preocupada, Rebecca apenas responde que aquilo não era um problema para ela. Maria grita, dizendo que se fosse um noivado normal, Rebecca não estaria tão triste. Em seguida, Rebecca pede que Maria simplesmente a deixe sozinha mais uma vez, e nessa hora foi quando ela encontrou Ray transformado em mulher. Voltando ao presente, vemos que toda a decoração do festival foi concluída, apresentando um resultado bastante impressionante para todos. Também vemos várias garotas na sala já vestidas. Todas estão prontas com seus trajes de empregada, o que deixa todos surpresos com o quão bonita elas estão. Depois disso, Ray decide ver os vestidos das garotas apenas para elogiá-las. Como de costume, ele é um galã elogiador. Logo atrás chega Rose, que também já está pronta e vestida com seu uniforme, deixando Ray encantado ao dizer que o traje de empregada fez sua beleza brilhar ainda mais. Lisa também agradece, pergunta o que ele achou do seu vestido, e ele responde que está esplêndido e melhor do que ele imaginava. Momentos depois, Clarice chega vestida como uma espécie de fantasma, já que sua turma decidiu criar uma casa assombrada. Para que ela não se sentisse mal, Ray a elogia, dizendo que ela também está muito linda. Embora todos já estivessem felizes com o resultado, Ray comenta que ainda pode melhorar mais. Após isso, Abby está conversando com a Carol, perguntando como estava indo a turma do Ray. Ela responde que todos estão bastante unidos graças a ele. Após isso, Rebecca aparece caminhando de volta para casa. Ray surge de repente e pergunta se ela gostaria que ele a acompanhasse até lá. Enquanto caminham, ele pergunta por que ela não estava mais morando na residência escolar. Ela responde que isso acontece porque já está noiva e que provavelmente se mudará assim que o festival terminar. Ela pergunta se o festival está indo bem, já que percebeu que todos estavam trabalhando muito. Ele responde que toda a turma está trabalhando por um objetivo em comum e que aquilo é realmente uma experiência incrível. De repente, os dois são interrompidos pelo Ivan, que pergunta a Ray se ele estava acompanhando sua noiva. Ray o cumprimenta formalmente, dizendo que é uma honra conhecê-lo. Ivan então afirma que dali em diante ele mesmo acompanharia Rebecca. Sem dizer mais nada, Ray se despede, deixando Ivan e Rebecca seguirem juntos. Por outro lado, o presidente do clube de caçadores aparece atrás dele e mostra a sala de conferência onde haviam se reunido anteriormente. Na sala estavam Abby, Carol, Lydia e por fim a Carla, que apresenta seu relatório sobre a família de Ivan. Ela menciona que não há sinais de vida humana na mansão Bernstein. Além disso, parece que o local está abandonado há muito tempo. Abby comenta que Ivan continuou comparecendo a reuniões aristocráticas e eventos de feitiçaria, por isso não entende por que nada estranho havia sido notado. Carla responde que provavelmente ele manteve essa farsa todo esse tempo. Dessa forma, nenhuma sociedade descobriria a verdade. Tudo isso leva à conclusão de que Ivan está atrás dos olhos da bruxa, que nesse caso seria Rebecca. Eles quase chegam à conclusão de que Ivan coleta os olhos de feiticeiros e que provavelmente possui alguma ligação com os Eugenics. Depois disso, vemos o glutão ao lado do seu parceiro, dizendo que quando Rebecca despertar como Creus, a porta finalmente se abrirá para um lugar chamado A Caixa. Em seguida, o homem remove sua máscara, revelando um rosto bastante peculiar e confirmando que possui algum tipo de promessa com Lazy, mas só isso é explicado no momento. Agora estamos no quarto de Rebecca, onde ela consegue se defender do Ivan, que queria tocar em seus olhos. Ele diz que ela pode resistir o quanto quiser, desde que ela não se importe com o que pode acontecer com sua irmã, deixando Rebecca profundamente triste. Depois disso, vemos uma cena de Rebecca durante a guerra de alguns anos atrás. Ali vemos o Ray chorando pelo seu companheiro Howard, já que ele o considerava parte da sua família. Ele tenta revivê-lo de alguma forma,
forma, mas é interrompido pela sua professora, que diz que não há mais esperança e que sua missão ainda não terminou. Voltamos então ao festival estudantil, onde todos continuam trabalhando. Rebecca começa a suspeitar que o garoto que aparece em seus sonhos pode ser o Ray, mas de repente ele é chamado por Maria, a irmã mais nova de Rebecca. Ray pergunta se ela queria conversar sobre Rebecca e ela confirma que sim. Ela pergunta se ele acredita que sua irmã é perfeita, e ele responde sem hesitar que pelo menos era isso que ele pensava. Maria diz que, embora sejam irmãs muito diferentes, sempre a compararam com Rebecca, por isso ela usa roupas extravagantes e evita pessoas. Mas apesar de se sentir um fracasso, Rebecca sempre a tratou bem, e é justamente por isso que ela quer ajudá-la, mesmo que Rebecca tenha pedido que não o fizesse. Depois o Ray segura a mão de Maria e promete que protegerá Rebecca com toda a sua força. Além disso, ele afirma que a preocupação dela mostra que possui um coração puro e bonito, e que por isso ela nunca deve ser subestimada. Maria encosta a cabeça no peito de Ray e agradece ele, mas à distância, Rebecca estava ouvindo toda a conversa, perguntando a si mesma por que ele continuava tentando ajudá-la. Os dias passam e depois daquele momento, Rebecca não consegue parar de pensar no que viu: a Maria apoiada no peito de Ray. Rebecca demonstra um pouco de ciúmes e começa a tentar aceitar que o Ray não perceba o efeito que causa nas garotas, mas antes de continuar questionando seus próprios sentimentos, ela decide simplesmente deixar o assunto de lado. No dia seguinte, o festival finalmente começa e podemos ver todos os estudantes aproveitando o café das empregadas. Os dias passam e agora vemos o Ray sonhando com o enterro de Howard durante a guerra. Naquele momento, todos estavam profundamente tristes, enquanto ele apenas tentava se recompor. Certo dia, vemos o Ray correndo para encontrar Rebecca. Eles começam a conversar calmamente. Ela nitidamente está nervosa, quase perguntando se ele havia participado da guerra. No entanto, decide não tocar no assunto e apenas deseja que ele tenha sucesso e aproveite seu primeiro dia festival cultural. Dessa forma, ela encerra a conversa. O festival começa oficialmente. Até a Ariane e sua irmã comparecem para visitar Rosie. Pelos corredores também está Maria, que descobre a existência do café das empregadas e corre para ver o local. Enquanto isso, na cafeteria, Rosie está atendendo os clientes e a Ariane percebe que ainda não viu Ray. Apesar do local estar cheio, ela começa a estranhar sua ausência. Entre os visitantes está Maria, que chama a atenção principalmente por sua extrema beleza. Enquanto isso, pelos corredores, vemos a versão masculina do Ray acompanhado de Rebecca. De repente, vemos uma lembrança de Rebecca conversando com Dina, que dizia para ela aproveitar o festival cultural ao lado do Ray. Também vemos Rebecca percebendo que de alguma forma se sente atraída por ele. Então, após abraçá-lo com força, ela diz que está pronta a ir ao festival. A cena muda repentinamente e agora estamos na sala de conferências com Ray e as outras garotas. Aparentemente, ele também já sabe das notícias sobre Rebecca. Sua mestra responde que Rebecca morrerá caso eles não façam nada para impedir. Por isso ela diz que em breve poderá explicar tudo o que está acontecendo. Além disso, o pai de Rebecca já sabe que Ray é o mago do gelo e pede para que ele salve sua filha. Ele afirma que o dia seguinte será decisivo, pois Creus finalmente despertará. Enquanto isso, Glutão ao lado dele diz que ele pode fazer o que quiser, mas ainda assim ele vai devorar o mago de gelo. Voltando para Rebecca, que está chorando novamente em seu quarto. Dessa vez os seus dois olhos estão sangrando intensamente. Enquanto ela sofre, Maria chora do outro lado da porta, sentindo a dor da sua irmã. Entre lágrimas e sofrimento, o dia muda. Agora vemos o Ray correndo como de costume, passando em frente à casa de Rebecca. De repente, Rebecca o chama e diz que estava esperando por ele, mas isso acaba deixando ele bastante confuso, então ela pede que ele cuide da sua irmã, já que ela está noiva e em breve deixará a casa. Ela comenta que lhe restam poucos dias ao lado de Maria, mas parece que nada vai acontecer, pois sua irmã sempre tenta evitá-la. Mesmo assim, ela a considera uma boa garota e se preocupa muito com ela. Rebecca começa a listar todas as qualidades positivas de Maria. Por fim, pede que ele não se preocupe mais com ela e deseja que a partir de agora ele se torne um bom amigo para sua irmã. Ray apenas observa enquanto Rebecca vai embora sem dizer mais nada. Prestes a ser atacado, ele é salvo por uma borboleta de Rosie. Aparentemente, seus amigos estavam preocupados com ele e decidiram segui-lo. Todos ficam confusos e surpresos com a enorme quantidade de monstros presentes. Dessa forma, uma batalha começa. Enquanto isso, Maria consegue encontrar Rebecca, fazendo com que Ivan descubra a presença de todos que vieram salvá-la. Durante a batalha, o Ray está lutando. Seus amigos ficam chocados ao ouvirem a sua voz feminina em contraste com seu corpo masculino. Enquanto Ray corre para combate, é revelado o contexto explicado pelo pai de Rebecca. O nome Bradley carrega uma maldição em sua linhagem,
personagem, relacionado ao grande massacre ocorrido pelo Kreus. Essa entidade aparece a cada 100 anos e Rebecca é justamente esse poderoso ser. No entanto, a professora do Ray diz que ele ainda tem um longo caminho pela frente, pois nem sabe controlar completamente o poder do seu olho mágico. Depois disso, o pai de Rebecca explica que se ela continuar incapaz de controlar esse poder, não vai chegar sequer aos 20 anos. E não apenas isso, Maria nasceu com os cabelos brancos justamente por causa da existência de Rebecca como Kreus. Ou seja, isso pode não só afetar Rebecca, mas também Maria. Por esse motivo, eles precisam salvá-la. E assim o anime chega ao fim. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal.